Boa noite, meus amores! Terça-feira é dia de Cola no Cast. E eu tô rouca porque eu cantei bastante esse final de semana. Mas eu não vim aqui pra falar que eu cantei bastante esse final de semana. Aliás, estamos diretamente aqui do Jardim Parque Pamplona. Parque Pamplona não, eu já juntei junto com o Parque da Cidade. Jardim Pamplona Shopping, dentro do Pocket Studio, que aliás é uma loja que tem um isolamento acústico da Isolar. Maravilhoso, né, gente? Você vai fazendo um podcast, a galera tudo passando aqui na frente. É uma coisa de louco. Um beijo também pra galera da Lady, que faz todo esse isolamento acústico para a gente. Dr. Derek Camargo, que cuida desse corpo maravilhoso. O Landfit, que me dá os meus tênis maravilhosos também. E de vez em quando presentei algumas pessoas. Quem sabe, né? Tcharam! Eu tô com as minhas convidadas aqui, eu tô tão feliz. E Rock na Teia. Glaucão, tô esperando as biritas para eu servir aqui pros meus convidados, né? Então, precisa trazer aqui mais umas bebidinhas aí da Rock na Teia. Para quem não conhece, Rock na Teia, a melhor cerveja artesanal que eu já provei. E vamos que vamos, sem mais delongas. Aliás, eu tô com um quadro novo aqui, que daqui a pouco eu mostro. Tá falando que sim, né? Senão eu vou revelar as minhas amigas, é isso? Eu tô aqui com a Laís e a Thaís do Assumir. Gente, como eu tinha falado pra vocês, esse mês é um mês do orgulho LGBT. E eu quero trazer histórias pra vocês. E nada melhor do que duas pessoas pra contar uma história maravilhosa, né? Porque deve ter história aí pra vocês, hein? Porra, não falta. O que não falta? Tem muita história. Como é que vocês se conheceram? Bom, eu começo a contar porque eu adoro contar essa história. E ela diz, deixa ela porque ela adora contar. Nós temos umas amigas que têm uma diferença também grande de idade, não como a nossa, que é de 29 anos de idade, diferença. Mas elas têm 20 anos de diferença de idade. Então, eu sou amiga da mais velha e ela da mais nova. E ela, no Facebook da amiga dessa mais nova, viu uma foto minha e se apaixonou. Cismou, porque você sabe então, que a gente não... Cismou é ótimo. A gente não ama cisma, né? A gente brinca falando assim, patão não ama cisma. Eu fui ali dar uma olhada no que estava novo no mercado, eu tinha acabado de sair de uma relação. E eu olhei e falei, nossa, Interessante. gostei, quero. Mas você namorava quanto tempo antes dela? Eu fui casada há 4 anos antes dela. E você? Eu já tive 10 anos com um homem antes, né? Até os 29 anos. Tive 4 filhos. Depois eu tive algumas namoradas e antes dela, assim, mais tempo, foi uma de 10 anos. E uma anterior mesmo a ela foi uma de 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Que aí eu estava realmente... Eu tinha acabado de terminar quando ela me viu. E aí a amiga falou, olha, ela acabou de terminar. Inclusive com uma amiga nossa, porque tem essa coisa também de rodízio de pizza, né? Assim que a gente brinca. Então, eu né? nunca fiquei com amigo de amigo. Sim, mas assim, ela não era amiga de ex, assim, nem eu. Amiga de nenhuma ex dela, nem ela de nenhuma ex minha. As amigas é que se conheciam, né? Eu conhecia as não. meninas e ela conhecia isoladamente A minha em ex, outros mundos. que era amiga desse casal, né? Sim. E aí ela amiga do casal também, mas elas não se conheciam, assim, pessoalmente. Só de vista. E tal, só de vista. Uma vez ou outra. Então, eu tinha acabado de me separar. Ela disse, olha, ela acabou de se separar. Não vai dar certo, né? Eu saí numa relação, eu fui casada com mulher, nunca tive relacionamento com homem. Não longo, né? Só brevezinho. E eu tinha acabado, eu falei, imagina, né? Ela acabou de separar, eu acabei de separar, vai dar nada, né? Deu duas problemáticas. E aí ficou um tempo, eu fui me relacionar com outra pessoa. Ela foi viver a vida dela, mas eu sempre ficava com ela assim, dando umas stalkeadas, né? Porque na época era Facebook, ela deixava escapulir umas fotinhas, assim, umas postagens. E aí eu ficava, nossa, achei ela tão bonita e tal. Mas nunca tinha tido ousadia suficiente para começar. Deixa o tempo passar, as duas se recuperarem, apesar de eu estar em outra relação, mas nada tão profundo quanto um casamento. E aí passaram 2 anos. Eu saí do relacionamento com a pessoa, que eu comecei a namorar depois do casamento, e aí eu falei, pô, se ela estiver solteira, ela já também tá bem, né? Porque já passou muito tempo da término, eu vou lá. Falei, ei, Fernandinha, dando nomes, Fernandinha, então lá está solteira ainda? Aí ela tá, eu falei, então tá bom, terminei agora, só eu que tô mais ou menos. E ela já tá equilibrada, então vai dar certo.
Só que ela não quis ficar comigo, não. Não. Uai, por quê? Porque ela tinha uma cara de criança, eu não tinha nem coragem de perguntar a idade. Eu tinha 24 anos. Eu tinha medo de perguntar a idade, eu já tinha 50 e tal, né? 53, né? Pra 53, e ela, aquela cara de bebê. Porque tem uma foto do primeiro dia que eu conheci ela, que nós saímos para jantar no aniversário de uma amiga também em comum. E aí, quando eu olhei, eu fiquei até longe, que eu falei assim, não vou chegar nem perto, eu fiquei com medo, porque ela é muito nova. A É o princípio, nosso nós estávamos preconceito. conversando. Foi, preconceito. A gente estava conversando pelo Facebook e a conversa estava fluindo, tanto que nós marcamos É. pra, né, nos conhecermos pessoalmente nesse aniversário. Só que quando eu cheguei, foi nítido, a cara dela caiu, ela fez assim, ó. Aí Ela levou um eu já, susto. tempo, né, no mercado, eu falei, putz, não vai dar. Porque eu nunca tinha namorado ninguém mais novo, nem que a minha filha mais velha. Minha filha mais velha tem 42 anos. Então, imagine, eu com 62, né? 62. 62, eu hoje estaria namorando alguém de 42 para cima, porque foi o que eu sempre namorei, né? Mais velha que minhas filhas. E aí a minha mais nova, eu tenho 4, mas a mais velha é 42, a mais nova tem 38. Thaís hoje tem 33. Então assim, tive que vencer um preconceito de uma vida inteira, né? É, e demorou 1 ano e 4 meses para vencer o preconceito. Pra vocês ficarem ainda demorou 1 ano e 4 meses. Então, desde o início do processo, que eu a vi no Facebook, curti, pra gente começar alguma coisa, foram 3 anos. E como é que, assim, tipo... A minha também é mais nova. Eu tenho 50 e ela tem 38. Não é tão mais nova, mas... Mas é nova. É nova, mas As né? pessoas teriam preconceito. E antes eu também tive outra relação que era... Eu tinha 42, acho, e ela tinha 24. E o povo falava, nossa, sua mãe. Ela falava, não é minha mãe! Namorada! Ficava brava. É. Como é que foi pra você quebrar esse preconceito? Porque não é fácil a gente olhar e falar assim, principalmente pra nós. Eu tenho um filho também, É. né? Então a gente que olha e fala, meu Deus, tem idade pra ser minha filha. Sim, Como mas é que- foi muito difícil. Mas assim, na verdade eu falei assim, minha filha tem 42, eu namoraria alguém de 42? Não, porque nem perto da idade deles eu namorava. Então seria alguém bem mais velho ainda do que ela. Sim, sim. Porque nem alguém da idade das minhas filhas eu não namorava. Seria Né? E minha mais permitido velha tem só. 42 hoje. Assim, Eu não só acima, só né, distante, o que não pareceria filha, o que não daria para ser minha filha. Tá. E nem me interessava também. Na verdade, eu nunca tinha me interessado também. E aí ela foi assim, esse processo de conquista mesmo, né? Porque, e de conhecê-la e de ver, então assim, conhecendo, a gente conversava. Eu acabei que, eu vim para São Paulo, e aí comecei a namorar uma menina para poder fugir disso, né? Eu falei, não tem nada a ver, eu não vou ficar... E aí eu não tinha coragem de falar para ela que eu estava namorando, eu botei no Facebook fechado, porque eu não era assumida. Eu tinha um Facebook só de amigos gays, né? Então nesse Facebook ela estava, e tinha um de família e de trabalho. E aí, nesse Facebook, eu postei uma foto e disse assim, em relacionamento sério com essa menina que eu comecei a ficar. E aí, ela foi uma forma de falar, porque que eu ia falar? Eu não tinha nada com ela, mas também gostava de conversar com ela. Mas eu sabia que eu não ia ter, na minha cabeça eu não iria ter. Aham. E Eu não sabia como dizer. Aí eu falei, pô, vou botar. E aí, ela foi, aproveitou, né, nesse momento, ela pensou assim, poxa, que bobeira, eu podia ter falado, também a gente não tem nada. E aí eu sei que ela fez uma macumba, entendeu? Essa macumba é famosa, ela fez uma macumba porque ela disse, olha, você só vai ficar 3 meses com essa mulher. E aí completou 3 meses, acabou, entendeu? acabou o santo forte. 3 meses certinho. A macumba Mas É você o poder fez mesmo do ou foi só a pensamento, palavra? não, foi palavra, o Força poder. da- Primeiro que eu tinha certeza, já começou o preconceito aí de achar que deveria me dar satisfação por alguma coisa que nós não tínhamos, Sim, né? sim. Então já teve um julgamento de que eu seria imatura, né? E que iria reagir mal. E não. E aí quando eu falei assim, não vai, porque eu sabia que o papo tinha fluído, nós tínhamos saído algumas vezes, porque depois que nós nos conhecemos que ela fez assim, ela ainda insistiu, porque nós fomos 3 dias para o cinema consecutivos. E eu ficava igual um 2 de pau, porque ela não deixava encostar nem nela, mas ela gostava da minha companhia e a gente conversava muito bem. Conta pra ela o Então, eu investimento sabia- do cinema. é. Investimento engraçado. Rio de Janeiro, né, investimento, a Barra, um shopping famoso que tem lá, caríssimo.
E aí, o primeiro dia que nós saímos, ela pagou, porque ela me convidou e tal. O segundo dia que nós saímos, quem pagou fui eu. Olha, é um investimento, eu brinco com ela e falo, eu vou para cinema caro só com mulher que eu estiver me relacionando, porque com amiga eu vou para matinê, sessão das 3, para pagar minha entrada. Aham. R$ 200 de ingresso, R$ 18 só o pote de azeite. Você, tipo, foi um dinheirão pra nem um beijo. Eu falei, cara, não ganhei um beijo. Eu ligava para minhas amigas e falava assim, eu sempre fui lésbica, né? Só durante um pequeno período da minha vida, depois a gente pode até tocar nisso, que eu acabei me relacionando com homem. Eu falei, não sei pegar mulher mais. Falei, cara, vou pro shopping com a mulher. Não consigo um beijo, um cheirinho, um nada. Nem uma mãozinha, nada? Nenhum, tipo, ela não dura, deixava, não. ela ficava assim, ó, no cinema ali. Dura. Super confortável, nem era... Qual o nome daquela poltrona? Sei, aquela que deita e É, tal. toda assim, né? Mó De climão, controle. romântico. E ela assim, ó. Dura. Porque eu ia, porque eu gostava de conversar com ela e tal. E eu ia até para ver se eu conseguia vencer meu preconceito, mas não conseguia, assim, era além de mim. Ela me olhava e Era ela além via uma de mim, criança. Era além de mim. E a gente tem essas fotos, né? Assim, são até interessantes, porque ela mudou muito, né? Hoje. Hoje, com 33 anos, eu olho as fotos Você e me falo, entende. baby do céu. Você me entende. Entendo. Eu falo, entende. Ela Eu tinha falo assim, é 24 quando a gente se difícil. conheceu. Uhum. E aí eu fui namorar, né? Namorei, terminei com 3 3 meses, a meses. macumba que eu nem sabia. Mas fiquei quieta na minha, assim. E a gente se falava às vezes. Ela voltou pra ex, né? Ela tinha terminado, voltou e ficou com aquela aí. De vez em quando brigava, separava e aí me ligavam, mandava mensagem. E aí ela com as amigas, com essas amigas em comum, armavam, porque eu morava em frente à Praia da Barra da Tijuca. E ali tem vários quiosques. Então elas diziam assim, oi Laís, nós estamos aqui, eu, Thaís e Fernanda, nós estamos aqui tomando uma cervejinha, você está em casa? Eu não, eu nunca estava. Então assim, eu sempre estava em algum lugar. Sempre viajando. dava errado. Sempre que elas armavam para estar num lugar que eu pudesse estar. E eu botava aqueles eventos que mandavam, eu para não prejudicar o evento, dizia não estou. Confirmava. Aquele negócio de check-in que Sim, tinha sim. antigamente, eu nem sei porque eu não uso mais. Mas tinha aquele check-in e eu dava check-in em tudo, porque eu falava assim, pô, a pessoa mandou e eu vou dizer que não vou, eu não falo nada, então eu Pô, isso é botava- sacanagem, cara. Né? Que a gente que conta, artista, né, conta É. com isso. Mas Aí eu continua. botava assim, não, então para não prejudicar, botar não, né? Eu achava que eu tinha que botar assim. E aí, Confirmava a eu presença em confirmava tudo. a presença, elas iam, e aí eu nunca tava. Aí a gente armava pra ir, era uma festa legal, então vamos, Laís vai estar lá, não sei o quê. Sempre dava errado. Eu não ia nada. Mas eu era também muito, não era, falando assim, brincando, parece que tinha uma perseguição, Não, né? não. Não, era tudo De vez em muito quando. sutil. E E quando eu você sempre fui terminava, muito né? educada. Quando eu terminava com a outra, É. ficava assim, aí falei, como é que ela tá? E eu tenho até hoje, eu tenho o hábito de tirar fotos, né? Eu tenho até hoje vários prints de tela que às vezes eu ia dar, falei, nossa, como ela é bonita. E aí, essa daqui, me enganando, que eu corria nessa época. Depois eu tive canelite, eu tive que parar, eu nunca mais corri. Mas eu corria, adorava correr, eu me inscrevia nas corridas e tal, eu me inscrevi na Mulher Maravilha, lá do Rio. E aí ela fala assim, poxa, ela ficou sabendo, falou assim, Eliane e Fernando, nossas amigas, olha, nós vamos correr também com ela. Então todo mundo se inscreveu para poder me encontrar. E aí ela comprou tênis que ela não tinha, investiu não tinha. também, foi na loja, comprou tudo, roupa de que nunca tinha Eu não feito tinha nada disso. nem nunca tinha nada, eu corrido. não tinha Nada, nem tênis. exercício. Eu trabalhava em comércio, Que então maluca, velho. eu trabalhava em comércio, eu só usava salto e Só roupa mais social. Eu não tinha uma calça de academia, eu não tinha uma blusa pra caminhar, não tinha nada. Ela tinha uma loja. Nessa época eu era sedentária total. Eu tinha loja Ela nessa tinha loja época. de móveis. Aí eu não sabia, né? Ela falou assim, você pode me ensinar a correr? Porque eu não sei correr. Ela falou, correr, caminhar. Eu achei que ela caminhasse. Falei, claro, vem pra cá, eu te ensino. Até porque ninguém precisa ensinar a caminhar, seria uma É. coisa muito... Você caminha 4, corre 1, até você acostumando e aumentando. Caminha 4, corre 1, caminha e vai aumentando. Ah, tá bom, então eu vou. Só foi uma vez, só teve isso uma vez, porque depois logo veio o carnaval. E foi quando a gente saiu, né? E aí ela conta melhor essa história, né? Que foi quando a gente acabou indo numa boate, a gente saiu Quando um Rio, a gente dia, foi foi numa festa na Zona Norte, né? Que foi aquela Foi na Barra. da diretoria. Ah, não, nós fomos na diretoria, no na subúrbio diretoria do lá. subúrbio. E depois nós fomos pra lá, pra uma feijoada. Aí foi quando nós nos conectamos em algumas coisas de Sim, isso foi essência. legal. Porque na Lapa nós estávamos numa feijoada e aí sobrou muita comida. E assim, as duas ficaram sem reação. O que a gente faz com essa comida?
E aí a gente teve, vamos pegar, vamos distribuir nas quentinhas, e a gente desce a Lapa e vê os moradores que estão lá. E eu acho que foi nesse momento que a gente conversou sobre outras coisas, já tinha maturidade, tinha vida e tudo mais. Nesse momento a gente falou assim, poxa, por que o preconceito se tem uma maturidade, mas também tem uma ideologia de vida que é compatível, e isso é difícil você achar. Sim. Né? E a gente começou a conversar sobre outras coisas, aí uma semana depois a gente marcou para ir pra boate, e ela se permitiu. Teve coragem, Teve assim, coragem. Mas então foi você que agarrou? Ela ou não? sinalizou. Como assim? Tipo, Eu tava atrás, ela tava na frente. Eu acho que ela não conseguia, né? Ela não faria se eu não tivesse... não. Sim, sim, dado sim. assim. A gente, foram as Muitos duas. anos, respeito, né? Com certeza. Eu acho que foram as duas, entendeu? Eu acho que a gente estava na boate, dançando, já estava de mão dada, pra lá e pra cá, pra pegar bebida. Então, uma boate lá na Barra com os amigos, aí vem pra cá, vem pra lá, e aí a gente acabou se beijando. Você tava na frente, eu tava atrás, aí em algum momento ela foi falar comigo e pegou minha mão por trás. Aí eu pegou por trás, já botei na cintura, já vi, né? Já e aí virou. foi. e aí pegou vocês, minha mão, botou na cintura. Vamos sair daqui, que agora eu quero curtir esse beijo que eu tô esperando desde o cinema. a gente que eu curtiu, investi. Não, a gente curtiu a noite toda junto, Tá. de climinha mesmo. Ficou lá namorando, beijando, curtindo, e foi Deu super match, legal, né? né? Aí Deu deu match. match. Aí depois E que a aí, o gente... que aconteceu com o preconceito? Ele morreu ali, isso é que é interessante, as pessoas perguntam como vocês vivem com essa diferença de idade, né? Como vocês convivem há 6 anos. Nós fizemos 6 anos em maio de namoro, assim. E aí a gente não vive com preconceito, a gente não tem isso. A gente não Não sente existe, na nossa exatamente. vida, Não não sente. sente, não Porque tem nada. É o que eu Nada. sempre falo, né? Nada. Alma não tem idade, né? Não tem cor. Aliás, é colorida, multicolorida, né? O amor passa qualquer fronteira, né? Então não existe, gente. Não se tem essa Simplesmente vive percepção. o amor. E a gente não tem mesmo essa coisa que a gente percebe, que alguma pessoa mais madura na relação, ela gosta de pegar essa bandeira de ser a mais madura. E nessa hora ela invalida a fala, né? E as vontades, e a própria vida da que é mais nova. E o contrário também, a mais nova tem mais disposição, acha, né? E aí usa vem isso. com essa bandeira de que eu tenho disposição, você não tem, eu tenho isso, você não tem. E quando na verdade isso tudo se mistura, entendeu? Eu sempre digo lá no Iasumi, quem assiste a gente sabe, e eu falo isso, Thaís tem muito mais maturidade afetiva do que eu sou infantil afetivamente por conta de história de vida. Então, assim, não dá pra você avaliar, eu fico até emocionada. Você vê como é que eu sou, né? Eu fico emocionada até. Mas de falar sentimento, isso, porque, amor, é real. Porque é real, porque assim, como eu tive um poço vazio de infância, de amor, de afeto, minha vida, minha adolescência foi de poço vazio mesmo. Sim. Eu tive que construir, encher esse poço, sabe? Para poder estar aqui bem e me relacionar bem com ela. Já a Thaís, ela é totalmente resolvida afetivamente com a família dela. A minha família ela é muito dela bem construída. A família pelos dela, respeitos. toda, tanto parte pai quanto parte mãe, é uma família diferente. Uma família que todos gostaríamos de ter, porque ali não tem preconceito, inclusive das pessoas que entram. Talvez até eles nem se relacionem com quem tenha. Porque os primos que chegam, os maridos, as mulheres que chegam na família, não tem preconceito. E é uma família enorme, dos dois lados, e todo mundo tem aquela mente aberta, o coração aberto, sempre me receberam com o maior carinho, sabe? E isso não lá tem com nada. todo mundo. Lá na minha família não existe essas questões. Não existe questão de nada, não só sobre sexualidade. Mas o que você faz da sua vida não é que não importe, porque também não importar é uma forma de preconceito, Sim, né? Você sim. deixar de falar sobre isso. Mas não é um problema. Então, se você for gay, se você for monogâmico, poligâmico, nada, você tá feliz assim? É a sua vida? Então, é isso que importa. E vamos brincar e vamos tem 10 namoradas, então toma aqui convite. Tem 10 convites para você trazer as 10 pessoas. É sobre isso, gente. É A sobre família isso. dela é assim. E é atípico, né? Porque eu sou privilegiada, entendo que sejam os meus privilégios, o que não diminui a minha responsabilidade da luta por todo mundo. Sim. Mas é incrível porque as duas partes da minha família, elas são da mesma forma, tanto materna quanto paterna. Mas isso, Então eu tenho ela um se torna privilégio espelho. incrível.
E eu, né? um modelo de família do que já deveria é a ser. família real. Né? Agregando. Não existe, é que o patriarcado ele entra com aquela coisa da Exato. família doriana, papai, mamãe, filho. Não, gente. E o amor, e o Exatamente. respeito. Às vezes dentro da casa, eu sempre falo que as pessoas falam, né, o hétero, ou a gay, eu não saio, a gente não sai apontando o dedo na rua pra ninguém. É seu hétero! Entendeu? Ninguém faz isso. Né? E essa coisa da idade também vem da nossa cabeça. Eu tive também que vencer isso. Né? Imagino. E não é fácil pra gente. Não, agora... Porque pra elas, eu falo pra elas que são mais novas, né? Isso é muito mais natural. Pra gente não. Por quê? Porque a gente veio de um patriarcado, né? Onde foi construído ali. A gente coloca na caixinha e vão modelando a gente da forma que eles acham que é o correto. Passa pela repressão Exato. feminina, né? Porque o feminino, ele é negligenciado, ele é calado o tempo todo. Então, no caso de uma mulher que passa nem muito mais velha, depois dos 40 anos, onde a gente fala muito sobre isso, sobre etarismo, a mulher só tem 2 lugares na sociedade. Ou ela é cuidadora, quando ela não pode mais procriar, ou ela serve para satisfazer o desejo do masculino. Então, você só tem essas 2 posições. Eu, né, ainda na maturidade dos 33 anos de vida fértil, sirvo ainda para a sociedade como reprodutora, né? E aí, do outro lado, a mulher é diminuída pela sua sexualidade, como se ela não existisse. Exato. A dificuldade também passa por isso, porque já colocaram a cabeça estruturalmente que você não é. Como você refaz esse pensamento se é de forma intrínseca? Desde que você nasceu, nós nascemos, como mulheres, a gente sabe que a gente vai crescer, casar, parir e cuidar de neto. Porque o que acontece com a gente já é exatamente, você não falou assim, mais velha, mas é isso. Você estava falando e você falou assim, você já é feita para cuidar para ser cuidadora. A mais velha é o oposto dos lados. A ideia que a sociedade tem e aonde coloca a gente mais velha, ainda tem essa questão, né? Não é só a questão da gente ter a diferença de idade. O etarismo está aí para mostrar que a sociedade também te coloca e as pessoas olham para você como se você não pudesse mais amar, não pudesse mais namorar, não pudesse mais se apaixonar, não pudesse mais curtir a vida, não pudesse mais estar numa boate, não pudesse mais transar. Sabe, você tem que ou ir para piscinas de água quente, esses lugares, né? Águas quentes. Exato. Acho que a gente está seca, né? Excursão, Exatamente. Você tem que ir para excursões com as amigas e pronto, e cuidar de neto. E tá dobrando o meinho em o casa. seu lugar. Quando você pode ser avó, você pode ser mãe, você pode ser mulher, você pode ser amiga, você pode sair para balada. E isso que a gente mostra no nosso dia a dia, o que a gente faz é mostrar isso. E mesmo nós como lésbicas, já tendo uma estrutura de quebrar os tabus, é difícil você refazer um pensamento nosso. E é difícil a gente enxergar isso, inclusive. Que a gente está reproduzindo o padrão da sociedade, do que falaram para a sociedade que a mulher seria. Então, a aceitação, passar por cima do preconceito, imagino eu, né, que para a gente já seja mais comum, para quem é mais nova, para a mulher um pouco mais velha, seja coisas completamente difíceis, porque é se reconstruir, não é só reconstruir, não é só construir uma relação. É você deixar e quebrar vários tabus internos. O que é o mais difícil. Primeiro muito você tem que difícil. identificar, já começa aí. A dificuldade que a gente percebe é identificar que isso é preconceito. É preconceito. Sim. Você diz, não é preconceito, mas é porque eu não gosto de namorar mais nova. Não, é preconceito porque você já vem cheia de ideias do que a mais nova seja. Entendeu? E isso eu vejo lá, as pessoas falam, eu vi em mim também. Então, identifiquei que tem um preconceito, legal, aí eu posso já começar a mudar. Porque começa primeiro da identificação. Senão, se você não identifica em você, se você não tem consciência, como você vai mudar algo que você não sabe? Então, eu identifiquei, fui quebrando, e dali pra frente, depois que a gente ficou junto, nunca mais essas questões passaram por nós. Nem por um momento. A gente não usa essa diferença para nada, muito menos para diminuir a outra, muito menos. Eu me lembro que a primeira vez que a gente veio aqui a São Paulo, já com o Iasumi, que foi há pouco tempo, que a gente fez muitas baladas aqui seguidas, algumas pessoas, uma principalmente, falou assim no direct, mas você
você tem essa disposição toda mesmo ou você fez isso tudo para agradar a sua mulher? Gente, incrível. não entra na minha cabeça. É muito louco. Eu converso muito, eu digo pra minha namorada o seguinte, falo, amor, ela veio pra quebrar muitas coisas minhas. E eu aprendo muito com ela também, né? Então, eu entendo o que você passa, porque eu também passo, né? E pra gente vencer tudo isso, porque são comentários que a gente, cara, eu não tô ouvindo isso. É isso que eu tô ouvindo? Mas Né? esse Não é de- isso que às é vezes você muito fala? pesado. Mas esse E a de gente tem mãe- que sair de uma situação que fala, cara, tá, ok, é isso que ela pensa. Agora, o que eu vou sair dessas? Como é que eu saio dessa situação? Né? A mesma coisa dentro da tua família que você falou, a dela, ok. A sua, como é que veio essa coisa das tuas filhas, dos seus filhos? Minha família como filha, eu vou falar da minha família num todo, né? Minha Tá. família lato sensu, né? Mãe, Uhum, tias, uhum. primos. Não me dou simplesmente com ninguém. Não falo absolutamente com ninguém. Minha família é enorme, eu só tenho duas primas, duas que seguem a gente, uma porque tem uma filha que também é lésbica, então ela vai na casa das minhas filhas e tal, ela com as filhas, a gente se dá com essa prima e uma outra que segue a gente. Só o resto eu não me dou com ninguém, não falo com ninguém, não vejo ninguém. Mas isso depois que você assumiu? Ou já não dava? Não, eu vim me afastando. Eu vim me afastando. Tá. Porque, na verdade, assim, desde 29 anos eu fiquei a primeira vez com mulher. E fiquei refém desse segredo, desse preconceito que eu tinha. E isso também é uma coisa muito legal, porque eu descobri o preconceito no Ia Assumir. O Ia Assumir veio a partir de uma homofobia que nós sofremos em Búzios, que nós estávamos com os amigos. Depois a gente fala sobre isso. Mas aí, no Ia Assumir, eu descobri, logo no início, fazendo uma live, eu descobri meu preconceito. Eu cheguei a me emocionar e cheguei a chorar, porque eu falei, meu Deus, caiu uma ficha agora, peraí. Não adianta eu assumir aqui, eu meter esse pé na porta, depois de 32 anos sendo lésbica, dentro do armário. Eu fui exposta pelo vizinho lá, nós fomos expostos sem ter feito nada, sem ter beijado, porque nós não éramos assumidos, ninguém era assumido. Durante 5 anos Hoje da todo nossa mundo relação. hoje todo mundo que Sim. sofreu lá. E aquilo ficou engasgado, bom, mas a gente vai contar isso porque isso é bem profundo. E eu descobri meu próprio preconceito, aquilo caiu uma ficha, eu falei assim, se eu não vencer meu preconceito, a sociedade vai me destruir. Enquanto eu não entender que eu não posso ter vergonha, eu não posso querer ser o que eu não sou para estar incluída em lugar nenhum. No momento que eu finjo que não sou lésbica, eu finjo ser hétero, porque eu posso, e Thaís também, nós podemos, porque nós temos esse privilégio de passar por quem não é. Uhum. E a gente usar isso, eu usei isso a vida inteira, 32 anos, para fingir. Então, para poder ser aceita nos lugares, para não ser excluída, por quê? Porque eu tinha vergonha. Então, aí eu entendi. Se eu fazia isso, é por quê? Porque eu acho que eles estão certos. Se eu acho que eles estão certos, se eu tenho vergonha, eu fortaleço o preconceito deles. Eu não quero. Eu prefiro não estar incluída. Eu prefiro não estar ali. Se tem um lugar que não aceita, porque eles nem aceitar têm que aceitar, que isso é uma outra coisa que eu falo. Não existe essa história de aceitar. Eles é que pensam que podem aceitar ou não. Sim. A gente não dá esse poder a eles. Ou eles são preconceituosos ou não são. Aceitar ou aceitar, ninguém tem esse poder. E muito menos falar em respeito, porque respeito é a base de todas as relações. Então, o respeito não pode passar pela orientação. Então, eu também lá no Ia Assumir, a gente fala isso. Você não tem que ficar pedindo respeito. Porque quando você pede respeito, você fala assim, me respeite mesmo eu sendo lésbica. Já está diminuindo. Me respeite, mesmo eu tendo essa orientação afetiva, que passa muito mais pelo afetivo, Perfeito. porque as pessoas ficam ligadas na hipersexualização Sim. da comunidade LGBT, de todos nós da comunidade, só ficam pensando na parte sexual, até na hora de falar é orientação sexual, não, orientação afetiva. É o que me atrai, é o que eu gosto. O sexual vem depois, né? Tá ali, Sim. ó. Ou no mínimo tá junto, mas tem e a parte afetiva. Então, nessa hora que eu entendi que eu precisava tirar esse preconceito, trabalhar esse preconceito em mim, entender que ninguém é melhor do que eu não tenho menos valia,
que eu sou uma pessoa igual a todas e que a nossa luta tem que ser por direitos iguais, pela igualdade. Então, também, enquanto a sociedade não nos respeita e não nos aceita, usam esses termos não te aceito e não te respeito, o que acontece com a gente? Se a gente fica pedindo aceitação e se a gente fica pedindo respeito, a gente perde o mais importante, que é pedir igualdade, desfocaliza a nossa luta. A gente sai da luta pela igualdade de direitos, porque onde tem um hétero e tem um LGBT, pode se fazer tudo igual, absolutamente igual. É essa a nossa luta. Não é me respeite, É me aquela ame. coisa do lésbica, gay, Isso. hétero. A gente não faz isso. É. A gente só vive. Exato. Exatamente, Então, a gente assim, vive E a com gente os não sai mesmos- perguntando como é que você transa, como é que você beija, como é que é a tua relação. Não sai perguntando pra ninguém. Exatamente. Porque a gente vive. vive. E aí, veja bem, nesse momento que eu entendi isso, e é difícil, porque é óbvio, porque do jeito que a gente não tem nem respeito, nem aceitação, nem nada, Uhum. a gente acaba vindo com essas bandeiras que, no final, já ultrapassaram a bandeira da aceitação, já entenderam isso. E agora já estão pedindo respeito. Mas a gente tem que parar e pensar que não, respeito é a base de todas as relações, seja criança, idoso... É do ser humano. É o mínimo, É o né? mínimo, É o mínimo, é o básico. Exato. Agora, A gente não tem que pela minha Para de orientação... pedir migalha, né? Isso é migalha, exato. Entendeu? É exatamente. Não existe relação É o que eu se não falo, tem é respeito. migalha. Então, assim, então não existe relação. Se não te respeita como pessoa, não tem nada a ver por quê? Por causa da sua orientação. Na minha orientação, o que está faltando e que não pode faltar é igualdade. Igualdade de direitos e que já a gente tem avançado e é nisso. E quando caiu essa ficha, minha vida mudou. Em relação, nós duas, primeiro que quando a gente criou o Assumir, nossa vida já mudou. A gente já decidiu assumir e nessa história a gente, que é engraçado, né? Até essa palavra assumir, a gente tem que falar isso, mas parece assim que a gente praticou um crime, né? Eu vou assumir. É uma Parece um loucura, crime. cara. Tudo tá errado, assim, mas Eu a sou gente, obrigada mas a é viver devagar, a minha vida a gente tem que ir eu... construindo. Mas é um que eu nome divulgo. incrível, porque ele chama a atenção das pessoas. é. Assumir. O que é isso? Ah, o nosso Assumiu nome. como? Isso. Né? Assumiu de que forma? É. Pra quem? Pra quem? Pra você? Porque pra mim, o assumir é o assumir si. ser. Sim. Né? Pra si, Porque serve se pra si, eu me exato. aceito, eu não tô nem aí pra que vão pensar de mim. Exatamente. Né? Exatamente. E é o que eu sempre falo nas minhas lives também, falo com as pessoas, que assim, gente, não adianta você querer ser ali uma pessoa moldada pela caixa da tua família, dos teus amigos, que são as caixinhas, né? Os grupinhos, vamos colocar assim, para ser inserido. Ai, precisa me aceitar. Não precisa. Eu não preciso de aceitação, porque eu já me aceito. A né? aceitação parte para si mesmo. Exatamente. E o assumir também para si. É um e amor nesse próprio, momento que você se assume, que você se aceita, você está pronta para enfrentar o preconceito da sociedade que não vai mudar. Isso é muito, Não, Não vai muito mudar. difícil. Ele ainda é bem pesado, você ainda vai continuar sofrendo preconceito e talvez até maior, porque nós somos totalmente assumidas hoje para nós. Publicamente nós andamos de mão dada, nós beijamos, nós onde Tem uma vida normal de qualquer outro casal. Mas é normal, gente. É bom fazer uma observação em relação a isso, da sociedade, que lá no Iasumir, a gente fala sobre várias coisas, inclusive antes da nossa orientação afetiva, nós somos seres dentro de uma sociedade inseridos com várias outras interferências, então temos que falar sobre outros assuntos. Uma delas é do papel da família. Nós temos construções familiares totalmente opostas e quanto é importante com uma família como a minha me dá e me projeta um ser na sociedade que não importa o que vão falar de mim. Uhum. Então essa questão do ir assumir realmente na minha vida é o assumir para mim, porque com a minha família já eu ter entendido isso, para a sociedade, para mim, tanto faz. E é a maior dificuldade, né? Lares saudáveis. E aí coloca um monte de coisas na cabeça de uma criança que vai virar um adulto, que já vai cheia de insegurança para a vida, cheia de dependências da aceitação, não só sobre orientação sexual, mas sobre tudo. Sim. Porque uma criança que tem uma base de família que falte amor, ela é uma pessoa insegura na vida. Exato. Profissionalmente, como um ser, na roupa, na orientação, mas o Iasumir também me serviu. Eu fui olhando, né, baby, essa parte é interessante, eu fui olhando e eu sou muito bem construída desde sempre. Alguma coisa tinha que estar errada. Né? Eu performo um feminino.
E aí eu comecei, um dia eu fui fazer, hoje eu sou nutricionista, nem sempre fui, eu fui fazer entrevista numa empresa que hoje é que eu trabalho, e quando eu cheguei lá eu tava mais arrumada ainda, eu tava de salto, maquiada, e ela falou assim, você é casada? Eu falei, sou, e começou a tratar como se fosse no masculino. E eu já tinha o ia assumir. E aquilo, eu não, em momento nenhum, eu corrigi. E eu saí de lá, eu liguei pra ela e falei assim, tô acreditando que eu fiz isso. Eu não corrigi, porque pra mim é muito fácil, eu comecei a voltar no tempo, porque eu trabalhava numa construção que é da minha família, né? Todo mundo é do ramo ovelheiro, e eu cresci lá, então a aceitação, quando eu virei, né? Quando eu me descobri lésbica, todo mundo já tinha um carinho muito grande por mim. Era um ambiente seguro. Na minha família não é problema. Eu comecei a entender que eu usava do meu privilégio para aumentar o preconceito sobre outra pessoa. Quando lhe convinha, né? Era conveniente para mim. Então, nesse lugar, eu não estou correndo risco. O correto, eu tenho o privilégio de escolher o meu emprego também. Ali não iria mudar a minha vida e o meu sustento. Então, hoje a gente fala que é muito importante que quem tem o privilégio levante a bandeira, porque quando eu me assumo como uma mulher lésbica e corrijo, eu diminuo o preconceito da mulher que não tem o privilégio de performar o feminino e passar na sociedade batida. Eu aumento o preconceito da mulher que não performa. Sim. Eu aumento que ela seja agredida, chamada de sapatão, né, que ela perca o emprego. Quem faz isso, além da sociedade, sou eu. Como uma mulher lésbica que não assume a posição, que sou tão lésbica quanto uma mulher que não performa. Sim. Foi aí que a gente E aí mudou, eu perfeito. fiquei muito sentida com isso e a gente, né, reflete, eu falo muito sobre isso também, para as mulheres que são mais femininas, né, nesse padrão, porque isso deveria mudar também, todas nós somos mulheres, nos vemos como mulheres, independente de ter essa performance que a sociedade falou que é o padrão feminino é assim ou não, todas nós somos femininas. Então a gente começou e várias pessoas começaram a mudar o pensamento. De não, é função minha social. Eu tenho que me colocar na linha de tiro também. Eu não tenho que deixar só Claro que as a gente outras. também explica a situação de pessoas que precisam do emprego Exatamente, que quem precisam não financeiramente, tem. Porque né? E aí, infelizmente, dentro dessa sociedade aí já é diferente. Quando às eu vezes tem tenho o que privilégio, engolir, né? quando eu tenho o privilégio de escolha e posso fazer isso, automaticamente eu estou tirando ela também da linha de risco, que lá na frente ela possa perder o emprego pela orientação. Mas quem não tem esse mesmo privilégio de escolha, eu falo sempre de privilégio porque a gente tem que sempre estar muito consciente de que isso é um estado de privilégio para poucas pessoas. Sim. Que essa pessoa também não sofra. Né? Mas assim, voltando à situação das minhas filhas, né, que foi o que faltou eu falar, que a gente vai falando, né, amor, vai falando. Quer dizer, então, assim, com elas eu nunca tive problema. Meus 2 filhos morreram, meus filhos homens, eu perdi 2 filhos. E eu tenho os 2 do meio. O Tiago morreu com 3 meses e Eduardo morreu no acidente de carro com 27 anos. O Tiago morreu de síndrome de apneia do sono e Eduardo morreu no acidente na Ponte Rio-Niterói em 2011. E as meninas, mas assim, ele, quando ele era vivo, eu já namorava mulher, ele nunca teve problema. Uma vez eu perguntei até, eu falei assim, meu filho, você sente alguma coisa com sua mãe namorando mulher? Ele disse, mas o que é? Ele levou um susto, mas não entendi. Eu falei, o quê? Eu falei, não sei. Ele sentiu o quê, mãe? Eu falei, sei lá. Olha o preconceito, né? Eu não sei, eu queria saber. Ele falou, eu não penso nada disso, tá tudo bem e tal. E minhas filhas também. Agora, o mais legal das minhas filhas foi que ela foi a primeira namorada, mais nova até que elas. E elas amam Thaís. Em momento, desde o dia que conheceram, primeiro, não tiveram nenhum preconceito. Segundo, que hoje elas são amigas, elas amam. A mais nova, então, é assim, confidente dela. A mais velha fala, poxa, vamos viajar, vem aqui, vem para Itacaré, ela tá lá. E assim, é legal, porque o tempo que a gente passou, a gente sempre tá com elas, passa um domingo, elas vão lá para casa direto, elas adoram. Eu tenho minha netinha de 3 anos e tenho um neto de 18, que é do meu filho que morreu. A gente vive naturalmente, eu e ela, mesmo antes da gente se assumir, tá? Publicamente, para nossa família, para nossa bolha. Minha família restrita, que eu estou dizendo, minhas filhas, meus netos. A gente sempre beijou e deu a mão até pro meu neto de 18 anos. Ele cresceu me vendo, namorando mulher e viajando com ele desde pequenininho, com namorada. Eu nunca deixei, não tem esse olhar, né, que fala assim, as crianças não podem ver isso, não.
Não Tirem existe. crianças Na da nossa sala. casa, as crianças ficam na sala e vêm a gente se beijando e tal. A gente só ensina o seguinte, ela tem 3 anos. Então, como a mãe dela também pode beijar um namorado e tal. Sim. Mas não pode ela beijar, né? Porque ela é Sim, criança. sim, Isso sim. aí, como Sempre tem qualquer que deixar família, ela. porque senão os pais É ninguém igual, beija. gente, É a igual. mesma É coisa, igual, né? exatamente. É Igual. natural. É. Porque nenhum casal hétero vai ficar se pegando na frente de uma criança. É. Que é o que eles falam. Vocês estão se pegando. Vocês não. Não, um beijo, um estalinho quando vai sair, quando vai É, chegar, um- até pra Um naturalizar, abraço, chegou, dá um abraço, carinho. Ninguém tá fazendo nada além do que uma família doriana faz. né? Exatamente. Exatamente. É a Quando mesma você coisa. esconde muito que vira tabu. Até porque isso é Exatamente. carinho. Até porque isso é carinho, né? É. Então, mostrar o carinho do casal. E isso qualquer casal faz. Isso Mas é eu como- tinha esse preconceito também antes, né? Assim, mas isso eu já venci. Antes do Iasumi, eu venci. Com meu neto, porque meu neto cresceu e eu estava num relacionamento de 10 anos. E essa minha namorada, na época, ela tinha sobrinhos também que nasceram com a mesma idade. São amigos do meu neto até hoje. E eles foram crescendo junto e eles sabiam, mesmo a família dela não sabendo tanto, assim, sabe? Não é que não sabendo tanto. Na verdade, todo mundo sabe, finge que não sabe porque é conveniente. Uhum. Melhor você não falar nada, eu finge que não sei, você finge que não sabe que eu sei e a gente não toca nesse assunto, porque aí também as famílias, né, gostam de dizer assim, não, você aqui tá tudo bem, mas só não traga ninguém. É uma forma de você, eu aceito você, mas não aceito sua É uma vida. falta de aceitação. Ou seja, É o que não eu tava falando. aceita. Não, é preconceito. aceita. Não aceita. É um preconceito. Quando você deixa de tocar sobre aquele assunto, também é uma forma de preconceito. Exato. E eles acham que não é. Mas Não, é. Não, mas eu te Mas aceito. é. Peraí. Não, é Eu preconceito. entendi isso há pouco tempo também. Ah, a gente É fala difícil, muito É sobre né? isso. muito difícil. Porque muito é um difícil. encanto de achar que é só o amor, não, eu te aceito. É todo um encanto que eles fazem, Sim. pra na verdade realmente não aceita. Essa Porque fala se você de não pode aceitar já viver é como qualquer outro casal da sua família, ou não só casal, ou só você, solteira ou solteiro, não tem aceitação. É a mesma coisa de ouvir de um pai ou de uma mãe. Eu prefiro um filho morto, Ah, sim. drogado, do que um filho gay ou é, lésbica. é. Gente, o que é isso? E ainda tem muito, Isso né? é ódio, né? Tem- O nome disso é ódio. é. Sabe qual é o nome disso? Eu vou te dizer qual é o nome disso. O nome disso é o seguinte: a sociedade, a imagem da igreja, a imagem na sociedade, a imagem no mundo fora dali, da família e tal, a imagem daquela família vale mais do que o amor. O preconceito dela é maior do que o amor. O preconceito nessa família venceu o amor. E aí eu falo para as pessoas assim, cuidado, porque pode nem ter amor, tá? Porque, veja bem, é muito importante a gente parar com esse romantismo da Sim. família. Sim, e os abusos? Exatamente, parar com esse romantismo que todo pai e toda mãe amam os seus filhos. Existe isso, e com isso, sabe o que acontece? O sentimento do filho muitas vezes é invalidado. Sim. Muitas pessoas passam por situações graves, gravíssimas, com mães narcisistas, com pais narcisistas, com família, tem até psicopata na família, e ela passa ali sofrendo, e quando ela fala, ela é uma pessoa revoltada. Então, assim, eu fico muito sensibilizado, nós ficamos muito sensibilizados, principalmente com alguém LGBT. Porque quem é da comunidade LGBT já tem ali algo para ser diminuído, para ser invalidado, para ser desvalorizado, para ser humilhado, né? E aí fica ainda esperando migalhas de onde não vai sair Exatamente. nada. E quando às vezes só sai essa migalha, dizer eu te aceito, mas não aceito a tua vida. Te aceito, mas não aceito os seus amigos. Quer dizer, na verdade não aceita nada. Isso é uma migalha que é para enganar, trouxa. E as pessoas ficam ali reproduzindo isso que ela sofre na família, na vida afetiva, na vida lá fora. Aí ela é humilhada no trabalho, muitas vezes. Ela é humilhada pela parceira, pela mulher, pela esposa, ou pelo marido, não importa, né? Se for LGBT, qualquer um de nós, né? Então, assim, já tem essa carência afetiva que é muitas vezes reproduzida e entra em muitos relacionamentos abusivos, porque é o que ela teve a vida inteira. Ela aprendeu a receber só aquele pouquinho ali, né? Exatamente. No ambiente familiar. Ser calada, ser negligenciada. É a forma que ela foi educada. Então foi por isso que vocês fizeram o Iasumi. O Iasumi é o quê? É uma ONG? Não, o Iasumi é um Instagram só. Vocês já pensaram em montar uma ONG?
de ajuda para essas A pessoas? gente já trabalha com muita ajuda. O que É. aconteceu com o Iasumi foi, a origem do Iasumi foi essa homofobia que nós sofremos, foi uma violência. Inclusive eu quero aproveitar e falar aqui, Por né, favor. nesse canal que é maravilhoso o seu, né, que o homofóbico foi denunciado por homofobia. E isso foi uma grande vitória. E demorou, é bom Um falar ano e sobre 4 o tempo. meses. Um ano e 4 meses para que ele até fosse que denunciado ele fosse- pelo Ministério Público de Búzios. Ele hoje é uma pessoa denunciada, réu, né? Eu não me lembro, eu não sei ainda, a nossa advogada ainda não falou se o juiz já aceitou a denúncia. Mas em maio, ele foi denunciado. É recente. Sim, foi porque foi em janeiro que janeiro de 2022. O Iasumi Tá. só fez um ano. fez um ano em abril. Em abril. E olha o tamanho, olha como cresceu, olha a dificuldade que nós temos em... Eu tô falando que assim, eu sou espírita também. Então, as coisas que vêm pra mim, às vezes eu tô no carro dirigindo e tal, liga a câmera, aí eu começo, blá, blá, tô falando aleatoriamente, não sei nem por que eu tô falando aquilo. Depois uma enxurrada de direct. Meu, gratidão, não sei o que, muito obrigado. Eu precisava ouvir, eu tava indo me matar. Você salvou minha vida. Cara, isso pra gente não tem preço. Né? E poder relatar e poder saber que a gente tem uma rede, que é uma rede de apoio, Uma querendo rede ou de não. apoio, exatamente. A gente faz, é isso que a gente Então, quer. eu faço roda de mulheres, eu participo de roda de mulheres, de mães solo, mulheres pretas, tal. Cara, que a gente ouve histórias, às vezes a gente fala, nossa, era tão fácil e eu não sabia como chegar, né? E se a gente monta uma rede de apoio dentro dessa... E se vocês fizerem mal, eu já sou uma afiliada do ONG. Quem sabe? Quem Entendeu? sabe, dentro de uma Sei. proposta... Virou uma causa pra gente. Hoje é uma Exato. causa. Hoje Então, com mas certeza. poxa, vamos junto, porque se a gente dá a mão, É. quanto mais pessoas a gente trouxer pra consciência, né, o consciente da pessoa que, cara, isso é um preconceito, você está Exato. sendo, você pode fazer por esse caminho, o que está acontecendo? Ouvir e dar um suporte para essas pessoas que muitas vezes não sabem como fazer, porque não tem um apoio, ou não tem, principalmente uma mulher que se assumiu agora, né, que se viu lésbica, que falou, ai, eu gosto de mulher, e agora? A gente faz esse apoio. É isso que eu ia falar, que você sabe que lá no Iasumi nós começamos por isso, né? Até então era para mostrar a nossa vida, de como a gente vivia bem, de como era a construção natural, os nossos modelos. Ainda teve a pauta etarista, que a gente precisa brigar sobre isso, e para que ela, de uma vez, jogasse, né, para a sociedade sem ter a opção de retroagir. Porém, a gente foi analisando tudo que foi crescendo, todo mundo adora a nossa vida, porque é natural, porque a gente não sabia nem mexer na internet. A gente não tinha Instagram. Então não era hábito, a gente postava uma foto ou outra e olha lá. Então a gente começou a pegar o telefone e fazer os stories. Enquanto todo mundo tinha um monte de mecanismo para mostrar a vida doriana que precisa parecer com a heteronormatividade. Até os casais LGBTs querem mostrar uma vida doriana que está distante da vida dos seguidores. Sim, não só de construção, como de valores financeiros. Sim. Porque você mostra e você ressalta que é importante você ter dinheiro para que você viva bem e tenha um casamento bem construído e feliz. E não, a gente quebrou o patriarcado. E como nós conseguimos, mesmo lésbicas, mesmo gays, a gente acaba refletindo, né, essas construções. E aí nós começamos a pegar essas deixas e conversar com as pessoas. E aí tomou uma proporção totalmente diferente, que virou uma rede de acolhimento. E a maior necessidade que nós temos em todas as áreas é a escuta. O ser humano parou de escutar. Você vai hoje no médico, ele já imagina o que você vai falar, ele não deixa você completar a sua frase. Imagina uma pessoa aleatória, a gente conversando, todo mundo tem emergência em falar, o Cortella fala isso, né? Que o maior prazer do ser humano é falar sobre si. E nisso a gente parou de ouvir. Então lá o nosso espaço, além de todas as coisas que a gente fala, é de escutar o outro. A gente responde todas as pessoas, mesmo com 101 mil seguidores. A gente responde todas as pessoas no direct todos os dias. Todos os dias. E de forma individualizada. Bom, vocês são duas, né? Mas eu dou parabéns pra vocês, porque, cara... É difícil. Eu ainda tô colocando o direct em dia. Então, às vezes a pessoa já me
fez um convite que já tem quase 2 semanas e eu... passa. Tem dia que a gente dorme 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas a gente não deixa de responder. Porque não sei como é no seu, mas no nosso é relato de vida que a pessoa está sofrendo e essa pessoa tem emergência, foi o que você falou, ela pode estar a ponto de se suicidar. Por isso que eu falo. Se vocês... Vamos pensar nisso depois fora daqui, gente. Eu vou te falar porque eu acho importante. Esse assunto é um assunto extremamente importante. E eu vou te falar da história, né, do homofóbico. Eu vou contar essa história, que essa história é importante, porque tem as próprias meninas do Assumir, nossas seguidoras falam, bendito homofóbico de Búzios, porque no final das contas ele mudou a nossa vida. Ele mudou a nossa vida e mudou a vida de muitas pessoas que são nossas seguidoras, que estão vendo, né, como a gente pode estar ali. E quantas pessoas olham pra gente e se sentem iguais. E nisso dá representatividade. Elas não podem falar em casa, é o que eu te falei da solidão lésbica, né? A solidão nesse sentido até do silêncio, do silenciar. Uma mulher lésbica, eu falo lésbica porque nossa página é voltada para o público lésbico, mas sempre cabe para qualquer uma da letrinha do LGBT, qualquer um de nós, tá? Da comunidade. Você não pode, desde nova, quando você se interessa por alguém, você não pode falar da sua sexualidade, você não pode falar do teu primeiro amor, você não pode contar em casa alguém que te interessou, você já é silenciada desde já. E quando você fala, você é punida, você é calada. Então, quantas ainda existem, quantas ainda vivem assim nessa solidão? Muitos, você não tem ideia, tá? Nós não tínhamos. Nós não tínhamos ideia. E isso é só uma parte do preconceito, tá? Não, e isso não é... Só uma parte. Eu não falo nem só para nós lésbicas, isso para mulher em geral. Em geral, sim, porque, né? Porque, exatamente. Gente, eu sofri abuso com 3 anos de idade. E não pode eu nunca falei. Hoje eu falo naturalmente, porque eu cuidei isso em terapia, mas eu vim sofrendo abusos até pouco tempo atrás. E não abusos só sexuais, mas abuso psicológico, abuso de todas as formas, né? E a mulher é silenciada, sempre. Sim, exatamente. Então, eu não podia falar porque meu pai vai me botar para fora de casa. Pelo Exato. amor de Deus, tal. Por quê? A família doriana. A família... precisa aos olhos dos outros, né? Precisa se mostrar de uma maneira. Então, mas continue. Não, então é assim, já começa daí. A gente fala muito sobre isso, de ser mulher, né? Então já é o preconceito, a gente já sofre preconceito já como mulher, como lésbica e no nosso caso ainda como um casal com uma diferença muito grande de idade, como tem vários que estavam também escondidos, né, no armário. Mas aí, vamos falar lá do homofóbico. O que aconteceu? Nós vivíamos 5 anos juntas já, sem ser publicamente assumidos. Era só para nossa bolha, os amigos e a família, assim, essas minhas filhas, né, só, família restrita. Lá nessa casa de Búzios que nós estávamos morando, fomos passar o Réveillon com minha filha, minha neta, minha amiga com sobrinhos e uns amigos, vários. Nisso, nós ficamos no dia 2, já era dia 2. O Réveillon foi maravilhoso. Inclusive, no nosso meio, por exemplo, foi uma amiga com o marido que é militar, que é o marido novo, recente dela, e que adora a gente e que ninguém não tem nada disso. Com a mãe dela. Isso que eu ia dizer. E a mãe dela foi também. E com o filho, todo mundo, né? E assim, passaram o Réveillon com a gente, lá em casa. Mas foi dentro da casa. No dia 2 de janeiro de 2022, ano passado, nós fizemos churrasco na churrasqueira comum do prédio, porque já eles viriam também e voltariam, eles têm casa lá. A casa dela tinha muita gente hospedada, falei, então a gente faz na churrasqueira grande. Só que acabou que eles nem foram. Ficamos nós jogando buraco o dia inteiro. Uma vida simples, eu e os meus amigos. De casal só tinha... Como uma família comum. Eu na churrasqueira, ela na churrasqueira, dela, distante de mim o tempo todo. E só tinham 2 casais da comunidade, 2 casais gays. Meu amigo com o marido, que ele morava com ele, e eu e ela. Só as outras pessoas eram hétero, ou então era um amigo gay também, mas que estava sozinho e tal. E aí... Eu não quero nem dizer assim o que eu acho que aconteceu exatamente, porque o cara, esse homofóbico, ele disse que foram as crianças que falaram. Mas é porque na outra churrasqueira tinha um cara gay que quando ele passou, eles se cumprimentaram, nossos amigos com eles se cumprimentaram e falando assim, dessa maneira que gay fala, brincando. E aí, Sim. Mona? Sim. E aí, vem cá, amiga, que a gente brinca. Que nem a gente brinca de chamar sapatão e viado, a gente pode, a gente fala, né?
E eu chamo meus amigos gays de sapatão, e eles me chamam de viado, a gente faz o contrário. Eu também faço isso. Sapatão, aí eles falam, viado, porra, e a gente brinca assim. E aí brincaram com isso, com esse cara, e as crianças estavam tomando água lá no bebedouro, na nossa churrasqueira, não na outra, que nossa era maior. Eu acho que aconteceu isso, viram os garotos brincando e foram falar com os pais. Esse homofóbico, esse criminoso, ele estava numa outra casa que não era dele, bebendo o dia inteiro. E aí essa coisa engraçada. Aí eles bebem, ficam loucos, ficam agressivos, mas está tudo bem. Eles podem, né? Vai uma mulher beber e ficar louca. Ela não merece respeito. Nem na delegacia, muitas vezes. Por isso que existe a delegacia da mulher. Porque mas mesmo assim a gente ainda recebe, também dentro da delegacia da mulher, a gente tem tem abuso um caso também. desse, A gente sabe de uma história também. dessa, Pois eu conto. É muita história, tá muita vendo? história. A gente tem que voltar aqui. Com Bom, certeza! eu sei que ele veio 11h10 da noite lá, nossa churrasqueira desse condomínio de Búzios, que só tem 30 casas. Lá o horário de fechar é 11. Só que a outra churrasqueira tinha um monte de homem, que no final só tinha os homens mesmo, pouca mulher. As esposas já tinham ido embora. E eles estavam fazendo um samba com tantã, com tudo. E eu toco tantã. Eu tenho um grupo de samba que chama Só Impressão. Você tem a impressão que a gente toca, a gente não toca nada. Você tem a impressão que a gente não canta nada. E você tem a impressão que é tudo mulher, tudo sapatão. Entendeu? É o grupo Adorei. Só Impressão. Martinalha é nossa amiga, e ela, quando ela foi lá em casa, a gente falou isso do grupo, ela adorou. Eu falei, preciso gravar isso. Ela adorou. E aí, eu peguei o tantã então peguei minhas letras de música, minhas pastas, deixei com eles lá, e eles cantando ela. Dizendo, você está solteira? Ela, não, sou casada. Mas ela não podia dizer, porque a gente não era assumida, ela não dizia. Aí eu falei assim, não, sou casada, e mesmo assim cantando. E as esposas lá, quer dizer, isso tudo o homem pode. Isso pode, é permitido. Isso tudo eles continuam tendo respeito de todo o condomínio, de todas as pessoas. Não, de toda a sociedade. Toda a Dando o sociedade. nome certo, não é nem cantando, né? É assediando. Assediando. Exatamente, Rotulando da forma correta. Porque exato. mesmo ela dizendo, sou casada e não sei o que, ele disse assim, um deles falou assim, eu tô te olhando, te admirando, te paquerando desde a hora que eu te vi na churrasqueira. Cadê teu marido? Você de costa, na churrasqueira, não sei o que. Quer dizer que ela tava de biquíni, de short. Assédio não pode. mesmo. Assédio. Mas assédio. Mas todos casados, não tinha ninguém solteiro Então, falando com ela. Não, é porque, né, a família Doriana, imagina. Inclusive, um deles estava com os 2 filhos no colo, falando isso. Os 2 filhos, um de cada lado, crianças de 1 ano e pouco, E mais aquele falando coroa sobre também. isso. Bom, aí nisso vem Na ele, frente da criança, olha. e eu não bebi. Então, assim, eu gosto, bebo pouco hoje. E então eles estavam o dia inteiro bebendo e eu perco muito disso. Então eu não bebi, eu estava bem ali consciente de tudo. Quando eu falei assim, bom, vamos começar a terminar aqui pra gente. Só estava terminando o buraco. Música não tinha do nosso lado mais. A gente estava ouvindo música antes, mas eles estavam lá no samba. É muito perto a churrasqueira. Então a gente não estava mais com música, estava encerrando, recolhendo as coisas, esperando o buraco acabar. Eu tinha perdido, passei o dia inteiro ganhando, perdi no final. Adoro falar isso. Eu e Paulo, a gente estava ganhando todos, e eu e Paulo exatamente estávamos em pé. E aí, o que aconteceu? Esse camarada vem de uma casa assim, vem do escuro, sai do nada, igual um demônio da escuridão, e chega pra cima de mim e fala assim, olha, eu vou te avisar uma coisa. Eu pensei que fosse o horário 11h10. Eu falei assim, nem adianta, eu não vou sair. Porque aqui ninguém respeita horário. Minha casa em frente à churrasqueira eu sofro, que aliás é uma das minhas brigas lá. E que aliás eu quero falar sobre isso. Do que a gente passa tendo que aceitar tudo com medo de alguém dizer você é sapatão. Tem isso. Muita gente deixa de reclamar dos seus direitos para não ser humilhada no condomínio, mas já pegou o gancho daí. Sim. Mas isso eu ouço muito, a gente ouve muito lá. E aí o que acontece, eu falei assim, não adianta, porque lá eu sempre botei banca porque eu não era assumida também, então não tinha medo de me chamarem de sapatão. E eu botava banca essa história de não respeitarem ele até às 3 da manhã, inclusive esse sujeito. 3 da manhã, ele e a mulher bêbados, com 2 amigos, no final de festa, que já não tinha mais, gritando, e eu pedi para baixar o som, que minha neta estava com meningite, e ele vai e começa a me chamar de vaca, de vagabunda, ele e a mulher dele, vai com a caixa de som para frente da minha casa. E eu estava na minha casa, eu não fui lá.
Eu nunca fui na casa de ninguém e nunca fui na churrasqueira, nunca fui em lugar nenhum. Eu daqui da minha coisa, eu falei, mais um pouquinho, 3 horas não é, eles gritando e vieram com aquela cascafona desse tamanho para dizer que tem, entendeu? Família do bem. É a família do bem, a família Doriana na internet, tá? Olha os pezinhos já. Não, a família super Doriana, tá? Na internet. Não, e aquela Nossa. história eu vou ter que falar, que você vai adorar. Aí, isso tinha sido um segura. episódio anterior. Isso tinha sido em outubro, esse Tá. episódio da minha neta. E aí sua vaca, e ela também. Aí o cara falou assim, Uma aqui não baixaria. aqui não horrível. tem politicamente correto, não. Eu peguei o celular para filmar. Quando eu peguei, eles... Vai me filmar? Eu falei, vou, porque vocês estão me Ah, ela afrontando. chegou a vir pra cima. Veio, mas aí eles, quando eu fui filmar, eles foram embora. Então, depois eles me cumprimentavam, fazia só assim, para não ter clima no condomínio. Eu morava ali, eles também. Nesse dia, ele veio com tudo para cima de mim. Já tinha essa coisa anterior. Ele veio e falou assim, vou te avisar uma coisa. Eu falei, não adianta, eu não vou sair. Nós estamos terminando, nós vamos sair. Mas aqui não tem nem barulho, você devia ir lá, porque ele pensei assim, ele tinha que... Aí ele falou assim, não é isso não. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser, eu só vou te avisar uma coisa. Se eu vi homem beijando com homem, mulher com mulher, o pau vai comer, a porrada vai comer, sua vaca veio pra cima de mim e ela entrou na frente. Ela veio, entrou na frente. Meus amigos, que também não eram assumidos, desse tamanho, 2, não fizeram nada, sabe por quê? Foram pegos também na humilhação por não serem assumidos. Se fossem assumidos, talvez tivessem enfrentado ele. Chocada. Porque se meus amigos enfrentassem ele, coitado, ele desse tamanhinho, meus amigos são fortes, só fazer assim nele e eu pegar. Mas como todo mundo foi pego naquele ponto que dói, e é isso que a gente tem que se curar desse ponto que dói. Não adianta você assumir, porque eu quero assumir, vou meter o pé na porta e não estar preparada para o que a sociedade vai fazer com você, porque você vai sofrer. E a sociedade vai te parar. E vai ter uma hora que você vai falar, meu Deus, de chorar e desesperar, porque você se acha menos, você tem vergonha, você não está pronta para enfrentar. Tanto que o primeiro reflexo é a gente ficar se justificando de uma coisa que nem é errada. Que nem existiu. O que estava alegando não existiu. E mesmo assim a gente se questiona se realmente não. Será que eu tô ficando doido, maluco? E tenta justificar como se a gente... A gente ficou, Mesmo a gente não que tinha ninguém tivesse, beijando. E Tinha mesmo ninguém que tivesse... Hoje a gente eu tem ia um beijar. entendimento. Hoje eu ia beijar. Mas nesse momento a gente se justificando de algo que não é criminoso, que não, né, não é errado. Sim. E a gente, no normal, nós nos vimos ali como, será que eu fiz alguma coisa de errado? Num primeiro momento, depois vem de justiça. Mas eles ficaram, né? Não, aí quando ele tentando- veio pra cima de mim, meus amigos ficaram sem reação, porque ficou vergonha, porque vai fazer o quê? Vai fazer o Foi quê? muito rápido, e aí ela entrou na frente e os amigos tiraram ele, o casal de amigos tirou ele, e um outro casal de amigo deles que veio atrás e que ficou ali, falou assim, desculpa, a gente está desde cedo falando para ele, não vi, ele cismou que ele vinha, porque as crianças foram falar alguma coisa. Quando eu olhei, as crianças estavam emparedadas no coqueiro, no jardim, olhando pra gente como se nós fôssemos bichos de zoológico. Era um paredão enorme. Que nervoso, meu Deus. Deixa eu até dar uma giradinha aqui, porque eu tô nervosa. É humilhante. Foi muita Deus. humilhação. É humilhante. Foi muita humilhação. A gente ficou se sentindo super mal. Ninguém dormiu aquela noite. A gente se sentiu muito humilhada. Quando a nossa amiga, que também é lésbica, chegou, né, e soube, minha filha de manhã, quando soube, ela virou, sabe, um monstro, porque ela falou, poxa, eu não estava ali para te defender. O sobrinho da minha amiga, que não é gay, poderia ser, mas não é, é um menino, né, que cresceu com a gente, ele falou assim, tia, eu tenho 17 anos, eu queria estar lá. Ele me chama de vó. Vó, eu queria estar lá. Porque se eu estivesse lá, eu ia pra cima dele, se ele batesse em mim, eu sou menor, e aí ia dar uma merda pra ele. Ele querendo Todo assim. mundo Eu vou falar uma querendo. coisa, se eu tivesse lá, ia dar merda. Agora, Mesmo. mas agora, comigo daria. E ela também, e meus amigos também, agora. Mas naquele momento, nós não A éramos gente, assumidos. quando pega de surpresa, É. é a mesma coisa quando a gente sofre um abuso, que a gente fica, não tá Sem acontecendo. reação. Não, pera, deixa eu pensar. O que eu faço? É a Você primeira não- coisa que a você gente não fala, tem não tem. reação. Não A tem gente fica, reação. né? A Trava. gente congela. É. Por isso Quando que é a com raiva a é gente. pior, porque quando ela vem depois, aí você destrói, né? Aí você cai mesmo. E foi o Ele que humilhou a aconteceu. gente. E Foi essa uma humilhação menina muito lésbica grande. falou assim pra mim, que estava na nossa casa, que estava com os sobrinhos. Ela disse assim pra gente no outro dia, que eu não esquecia. Ela falou pra todos nós assim, vocês sabem o que ele fez?
essa agressão dele, o que ele quis dizer ali? Não tem lugar pra gente aqui. Esse ambiente não é pra gente. Ele disse pra gente que não é lugar pra gente. Falei, é isso mesmo, que horror. Aquilo mais, sabe? E minha filha também falando, e minha outra filha, mãe, você tem que ir pra delegacia dessa vez agora. Você não foi da outra, e é assim que acontecem as coisas. Você tem que ir pra delegacia. Sim. E Tem aí, que denunciar, gente. e aí eu chamei a advogada, nossa amiga, veio, nossa advogada, para ir da delegacia com a gente. Na tarde, acabou que ela até chegar a Búzios, né, que ela mora no Rio. Fomos para a delegacia. O nosso amigo, de tão envergonhado, porque ele não era assumido na família nem nada, ele não saiu da cama. Ele ficou de cama. Deprimiu. Minha filha, que eu já tinha reservado a churrasqueira 2 dias, falei para ela, Muriel, termina esse churrasco, que sobrou carne, vai para a churrasqueira para você tentar levar ele, para tirar ele da cama. Ela conseguiu levar ele e nós só que fomos à delegacia. Os outros, inclusive o namorado dele, marido, né, morava junto, companheiro. Aí nós fomos para a delegacia, chegou lá, o que aconteceu comigo? Não assumi. Como assim, Brasil? Como assim, Brasil? Não assumi. Não tive coragem. Mas aí voltou, então Falei você não... só que era vítima da ameaça. Porque ele ameaçou de ponto, agredir fisicamente. Mas não falou da ponto, homofobia. eu não, pra mim não, É. mas o namorado, o marido, né, do nosso amigo falou. Ele foi o único que assumiu, nós entramos como testemunha. Consequentemente, eu também não poderia, porque Como que eu eu ia justificar como? E ele entrou como vítima da homofobia e eu como vítima da ameaça só. E essa dor que dói, que me emociona, essa dor que dói em mim, foi uma dor que ficou doendo. Porque eu não tive coragem, eu tive vergonha ali. Eu tive vergonha da escrivã, eu tive vergonha do escrevente, eu tive vergonha do delegado, eu tive vergonha de chegar isso na promotora, no promotor de Búzios, de chegar no juiz. Eu sou promotora de justiça, eu sou hoje procuradora de justiça criminal, de chegar no tribunal, na minha câmara ou em outra câmara. Eu sou promotora há 33 anos e hoje trabalho no tribunal. E eu tive vergonha disso tudo. Eu tive vergonha dessas pessoas todas que eu conheço e nunca souberam, ou já sabiam e nunca falaram, e muitas que nem imaginavam. Eu tive vergonha de mim. Eu tive vergonha dela, né, no final, quer dizer, que dá o reflexo, refletia nela, refletia na nossa relação. E eu saí dali com isso aqui engasgado e nós fomos embora de Búzios, porque não dava para ficar ali, não consegui uma liminar, tentamos uma liminar no plantão restritiva, né, para que ele não se aproximasse de mim, não consegui. E fomos então embora e fomos viajar. Minha filha mais velha falou assim, vamos para Itacaré, passar um tempo lá. A gente foi para um flat lá, eu, ela e minha filha, para ver o que eu ia fazer. Meus amigos não queriam que eu ficasse lá com esse homofóbico lá. Claro, a gente não sabe o que ele né? pode fazer. Exatamente, com certeza. E ele dizia lá que tinha arma, ele disse na delegacia que não, que é mentira e tal, mas ele dizia isso lá. E aí, nesse tempo que a gente estava lá em Itacaré, a minha advogada, no dia 26 de janeiro, conseguiu então eliminar para que ele não se aproximasse, mas aí ela conseguiu uma distância muito pequena, né, para ele, então o advogado dele recorreu, aí conseguiu uma maior, aumentar, para que ele pudesse ir para casa, porque senão ele não podia nem entrar no condomínio. Aí no final eu ainda estava lá, eu não tinha voltado dentro para casa, caçaram a liminar, quer dizer, que a gente pedindo ainda para manter, e ele livre e eu não podia estar na minha casa. Ele livre, né? Ele livre lá. No final, ele conseguiu o que tudo, ele queria, tudo né? que ele queria. Tirar a gente daquele local, tirar da nossa casa e que a gente não fizesse mais parte daquele ambiente familiar, né? Ele que conseguiu. eles têm no condomínio. Nossa, que maravilhoso o ambiente. Que os caras tudo quer pegar a mulher dos outros. Muito. Não, e todo mundo Canta, bebe muito lá, não. muito. Lá a bebida lá corre solta, inclusive lá as pessoas A falta de chegam respeito caindo pra lá, todo mas mundo. tudo bem, eles podem O tudo. seu problema é o homossexual estar lá. É. Aí é falta de respeito. A gente que nem bebe assim, que nem dá vexame, que nem faz nada. vê nada. Pode trair a gente. mulher, pode levar a mulher pra dentro de casa, tão pode emocionante. fazer, né? É tão emocionante a nossa vida que a gente faz churrasco e joga buraco. É isso que a gente faz. Bom, Bom, me convida qualquer dia. vamos, agora Eu sim. adoro jogar buraco, cara. Tranca buraco. Bom, aí o que aconteceu? Aí a gente lá em Itacaré, nosso aniversário, que é dia 24 de abril, o meu e o dela, a gente faz aniversário no mesmo dia.
Gente, é uma gêmea, né? Thaís e aniversário no mesmo dia, só que ela nasceu em 61, desculpa, eu nasci em 90, não tenho culpa, me encontrar. E aí, É nada, tá certinho. Tá. E aí o que aconteceu? Lá, a gente voltou só para fazer o aniversário. A gente falou assim, vamos comemorar nosso aniversário, mas não em Búzios. Também a gente tinha que arrumar uma casa em Niterói para mudar. Ela morava no Rio e minha netinha mora em Niterói e a gente lá em Itacaré, a vida um tumulto. E a gente teria que alugar em Niterói, a gente não tinha como ficar em Búzios mais. E foi uma correria. Não dava segurança, a gente não dormia. Então viemos para casa da minha filha em Niterói, acampada lá, passar uns dias para arrumar um imóvel para a gente se mudar e também para comemorar nosso aniversário. Na véspera do nosso aniversário 24 de abril, no dia 23 de abril, eu ligo para um amigo, para criminalista, para falar com ele sobre o processo, para dizer para ele, dá uma olhada, porque não anda nada, né? Isso 2 meses depois. Eu falei, dá uma olhada aí. Ele disse assim, ué, você não entrou como vítima da homofobia? Eu disse, não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu fiquei com vergonha. Ele, vergonha de quê? Eu falei, vergonha de tudo. Tenho vergonha, poxa, quase falei o nome dele, de ser exposta, de me expor. Aí ele disse assim, você já foi exposta por ele. Esse homofóbico de Búzios já te expôs. E outra, eu disse, esse cara tem uma ficha já de coisas. Isso é verdade, porque é público, posso falar. De lesão corporal, ele tem outras coisas na ficha dele. Né? Ele fala ficha porque eu gosto de falar de um jeito que as pessoas consigam entender. Sim. Mas é a folha penal. Sim. E esse cara já te expôs. Ele vai continuar, não vai parar. Você tem que entrar como vítima do que você foi, que é da homofobia. Você tem que assumir isso. Eu falei, é verdade. Puxa, eu estou engasgada com isso. Meus amigos engasgados. Olha, meus amigos estão tão engasgados com isso, estão tão traumatizados. Eles tomaram horror, não a casa, nem o condomínio, não, a Búzios. Eles não querem mais ir a Búzios. Eles não querem de jeito nenhum. Eu ainda falei esse ano, vamos, Réveillon. Vão as meninas de São Paulo? Não vão. Disse, não vamos, tem horror aquilo lá. Eu acho que eles têm medo de encontrar com ele e aí fazer o que não fizeram. Medo da reação, do que entendeu? eles podem ter. Então, para eles não fizeram naquele dia deles, eles optam por não ir. Eles não querem. E nós ficamos indo lá só tirar as coisas e tal. Mas aí nesse dia 23 eu disse assim, baby, a gente sempre brincou de falar assim, até com as amigas da Muriel, que mexem com o Instagram e tal, porque eu tenho um Instagram meu que eu não botava nada. Ela também tinha um que a gente quase não usava. Aí eu falei assim, vamos fazer aquele Instagram que a gente sempre brincava, que as meninas diziam, o dia que vocês fizerem o Instagram vai bombar. Só pela nossa vida de viajar aqui, nossa vida de sair, de estar sempre viajando, movimentada. Aí eu disse assim, vamos fazer? Ela disse, você tem coragem? Eu falei, eu preciso. Eu preciso assumir publicamente. E no momento que eu assumir publicamente no Instagram, não adianta fechar no Instagram. Já era. Já era. Não tem Posso volta. fechar no dia seguinte. Já era. Para todo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que na minha casa, assim, ó, meu pai desembargador, já faleceu em 2018, mas de carreira, ele foi juiz, então meu pai foi defensor público. Então, para todo o meio jurídico, minha mãe defensora pública, minha irmã procuradora, eu também. Então, para todo o meio jurídico do Rio de Janeiro, eu ia começar a aparecer como lésbica, sapatão, o que eles quiserem me rotular. Que, na verdade, tudo só serve para a gente pegar esses rótulos que a sociedade dá e falar assim, então eu quero meus direitos, né? Sim, só claro. Porque, na verdade... Que agora é crime, né? Exato. Graças a Deus, que é uma das coisas que a parada, que a associação conseguiu, né? Enfim, bom, continua. Mas aí, falei, eu preciso assumir. Aí ela falou, você tem coragem? Eu falei, vou ter. Eu fiquei louca, né? Falei, não então bora. Acredito, então vamos. Então vamos. Aí ligamos para a amiga de Muriel, que trabalha com isso, para várias empresas. Vanessa, que é a madrinha da minha neta, que ela é uma graça, assim. Eu falei, Vanessa, ajuda a gente, assim, a gente quer fazer. Tia, você tem coragem? Eu falei, tenho coragem. Poxa, eu acho que, ela falou, eu acho que vai ser o máximo, né? Vai ser muito legal. Ela falou, ela falou, eu tenho certeza ela que falou, vai ser um sucesso e tal, porque vocês têm uma vida muito diferente, todo mundo gosta de estar com vocês são incríveis, não sei o que lá. E falou assim, eu tenho até um nome. Ela deu um nome, vamos nós. E assumir. Porque ela disse que eu falo muito e aí ela falou assim, e assumir. Eu falei, pô, gostei do nome, Thaís também. Gostamos, então pode fazer. Foi identificação na hora, quando veio o nome, bateu, assim, fechou, né? Ela disse, amanhã é aniversário de vocês, vai ter a festa, que a gente já tinha montado uma festa,
vocês vão e já fazem as primeiras postagens. Eu vou estar na festa, já vou fazer uma filmagem e a gente já começa no Instagram. Beleza. E assim fizemos. No dia seguinte era nosso aniversário, nós começamos a postagem. E eu ainda assim, bem com um pouco com vergonha ainda. É o que eu te disse, que eu não tinha caído a ficha. É até acostumar, né? A gente que sai da nossa caixinha. E porque eu tava com preconceito Sim, ainda. Eu ainda não tinha identificado. Ainda tava eu dentro da não caixinha tinha ali. identificado, eu só Só botei tinha pra consciência poder de romper. sair da Eu queria caixa. romper. Só, eu já tive consciência, eu tinha consciência, mas eu queria romper. Quando eu, numa live, que eu voltei para Itacaré, numa live eu descobri que foi que eu me emocionei, dizendo, caramba, peraí, eu tenho preconceito, eu não posso mais ter. Porque senão a sociedade vai me comer, viu? Eu vou sofrer. Vão me destruir, eu não posso, eu preciso saber quem eu sou. Hoje, se alguém me chamar de sapatão, eu falo, presente. Levanta a mão. E aí, engraçado que o beijo em pé, que é uma coisa famosa do nosso Instagram, que ficou famoso, É verdade. o beijo em pé, É. não tem nada a ver com o tal da homofobia do cara do beijo, não. Ela surgiu de outra maneira, mas você vê que no final, né, calhou. Casou. E aí, esse sujeito, né, a gente se mudou de lá, eu pouco vou lá, eu vou. As pessoas ficam até com medo, você tá aí em Búzios sozinho e tal, eu vou, mas assim, eu vou com cuidado, eu fico dentro de casa, eu também não fico. E aí eu também comecei a emprestar muito a casa, hoje a gente empresta muito a casa, e eu como a gente fez muita amizade no Insta, e justamente com a comunidade LGBT, eu empresto muito a casa para lésbicas, gays, trans, e aí aquele condomínio virou... Chupa, neném! O próprio desfile. Adoro! Poxa, pra você ver. Teve que engolir. Não, já começou Agora... Martinalha indo lá com a namorada na época. Logo depois, enquanto eu estava em Itacaré, no carnaval, Martinalha foi. O que seria o carnaval que mudou aquele ano? Uhum. Martinalha estava lá com a namorada na piscina. E aí, olha a hipocrisia, né? As pessoas lá tiravam foto com Martinalha. Tá com a tudo namorada. bem, beijar, sim, tá tudo bem. porque né, é artista. Artista, é famoso, E aí, sabe? depois- Se tiver alguma coisa, vai tomar uma proporção gigantesca. Mas não sabe que a gente tem voz. Exatamente. No- É isso que a aliás, gente nós precisa. não, todas nós temos voz, independente se é artista, se não é, não importa, gente. A gente tem que falar e a gente tem que se apoiar, uma Tem que rede de botar. apoio. É uma rede isso de mesmo. apoio, A gente entendeu? tem que reforçar isso no outro pela certeza da impunidade, acaba não denunciando. É Exato. verdade. E aí, assim, o que aconteceu foi que ele, o homofóbico, ainda não denunciado, achando que ele poderia tudo porque ele se diz rico e ele se sente rico, então por isso ele se sente melhor. Quer dizer que ele se sente melhor porque ele é rico, então tem aquela situação de preconceito social por causa do financeiro, tem um preconceito, né, de que eu tendo uma condição melhor financeira, eu sou melhor do que você. Ele está nessa condição desse preconceito, ele tem. Ele tem o preconceito porque ele é hétero, ele se acha melhor, né? Porque ele tem uma família constituída dessa família doriana, essa família margarina, que é ele, a mulher e as filhas, ele acha então que ele é melhor. Então, em todos os sentidos, ele se acha melhor. E aí, uma das coisas que ele falou, que eu tenho que revelar, Isso é porque é cômico. engraçado, você não acredita, quando ele começa a peticionar, ele diz assim, a primeira, depois que ele se qualifica e tal, da qualificação, ele vem assim, o primeiro parágrafo, que ele descende de uma das famílias mais tradicionais de Itaperuna. Então, isso ele acha que é alguma coisa que distingue ele como uma pessoa melhor do que a gente. Ele diz isso na petição. Família. E no segundo Que vergonha que eu alheia, gente. descendo de uma das famílias mais tradicionais de Itaperuna. E a segunda coisa que ele alega ele não fala nada que não fez. E a segunda coisa que ele diz é que eu, por meios próprios, comprei a casa. Por meios próprios, por meu trabalho, meu esforço, meritocracia. Meu trabalho, meu esforço, comprei a casa. E ela não, ela tem a casa de herança. Quer dizer, ele querendo dizer, eu sou melhor do que ela. Quer dizer, eu posso tudo. Aí depois ele vem dizendo essa parte que ele é um pai de família. Pai zeloso. Marido casado há dedicado. 10 anos, há mais de 10 anos, marido dedicado. Que também isso coloca ele numa situação melhor do que eu. E ele, como ele acredita nisso, ele acredita que o juiz vai ler isso e vai achar isso. E ele acredita que o promotor vai ler isso e vai achar isso. Por sorte, não tiveram o mesmo olhar que ele. Não são pessoas preconceituosas e entenderam que ele é um homofóbico. E, na verdade, quem tem que estar à margem da sociedade é o criminoso. Exato. Sim.
é o homofóbico, se homofobia é crime, se racismo é crime, essas pessoas é que tem que estar à margem. Porque é criminoso que tem que estar à margem, não nós. Exato. Nós somos vítimas deles. Nós somos vítimas dessas pessoas e nós temos que ter nossos direitos garantidos. Por isso que nós não podemos desfocalizar. E outra, eu vejo assim, é um absurdo você ter que sair da sua casa, Mesmo assim tivemos, né? né, para poder ter uma segurança. Lembra que a gente falou de migalha? Obrigada. A gente tem que sair ainda para comer migalha, porque, cara, Exato. como assim sair do lar de vocês? É. Não, aí você vai ficar mais Do chocada. doce lar Exato. de vocês, porque vocês nunca fizeram mal para ninguém. Nada. Não, Não, não absolutamente Muito pelo nada. contrário. Eu já vejo, assim, não conheço vocês, mas eu vejo vocês, assim, super prestativa na vizinhança inteira. Sim, e vou te dizer Né? mais. Normal, assim mesmo. O que aconteceu ali em 30 casas, 23 pessoas do condomínio fizeram declaração dizendo que conhecem ele, que ele é um cidadão de bem. Então, olha só, você vai dizer assim, mas elas não falaram nada sobre homofobia, então elas não estão apoiando. Claro que estão, porque elas Claro, sabiam o que aconteceu. óbvio. Elas sabendo o que aconteceu, elas declaram que ele é um cidadão Foram de bem. coniventes. Sim, elas são homofóbicas também. Ali todo mundo é. E você vai ficar mais chocada ainda. As crianças estão proibidas de brincar com minha neta de 3 anos no condomínio. Essa para mim é a parte mais triste e mais doída. As crianças estão proibidas. Não são as Gente, filhas deles. As crianças. É Todas. um absurdo. Não, mas isso é bom colocar. Foram 23 casas, mas a proporção das 7 que não assinaram, 2 são da sua família, 2 são da minha família. 3 estão vazias É. e também. 2 são de aluguel, não podiam fazer. Então, assim. E sem contar que funcionários assinaram também. Porque o síndico pediu e tal, esses estão todo amigo, tudo pensa igual, entendeu? Eu só fico pensando assim, quando é que as pessoas, eu falo as pessoas no modo geral, porque existe muito gay, lésbica, LGBT, também preconceituosos, como nós Muito, também fomos, muito, né, com a nossa. própria classe. Por exemplo, eu acho um absurdo você estar num carro da parada e ser dividido. Lésbica, trans, gay, bi. Não pode se misturar. Por que não pode se misturar se a gente está brincando, né? A gente está lutando, na verdade, pelo mesmo causa é direito. Por todos? Né? Então, essa é uma das coisas que eu brigo às vezes lá na associação, mas enfim. Quando é que as pessoas, voltando, né? Quando é que as pessoas vão tomar consciência? Eu vim com essa blusa aqui, até falei pra elas, que eu falei, são 2 caveiras. Quem é homem, quem é mulher? Quem é preto, quem é branco? Né? Quem é gordo, quem é magro? Cara, tudo isso é tão pequeno perto do que a gente carrega dentro da gente, do sentimento, que a única verdade que a gente tem é de quem nós somos, porque você não engana ninguém. Ninguém. Então, esse corpo, nem o corpo a gente leva da vida. Vai ficar aqui. Toda a riqueza dele, toda a soberba dele, e de muitos homofóbicos e muitos gordofóbicos e Isso mesmo. preconceito em geral. É. Tudo isso você vai pagar a hora que você deixar tudo isso aqui. Aí a hora que você subir, você fala, putz, ali Mas já você não vai vive estar de cara. feliz, né? Assim, Lógico que não, já não gente. vive feliz, porque assim, tá vivendo fora de uma realidade. Porque quando um outro médico lá do condomínio falou assim, poxa, Laís, mas eu conheço ele tem direito de não gostar de viado, de sapatão. Ele tem direito de não gostar de gay. Esse cara falou isso, esse médico. Que É outro igual. homofóbico. Aí eu disse assim, sim, ele tem todos os direitos, né? Porque é uma mania de a minha opinião. Essa mania agora que tudo botam na opinião, eu sou livre. Não. Peraí, ele tem um direito, ele só não pode externar. Ele tem direito. Se ele não gosta da gente, ele não chega perto da gente, ele não devia nem ter chegado perto. Ele pode, se ele não quer, porque ele não quer que os filhos convivam, tá bom, então ele faça uma bolha, ele vai Se viver. exclua para outro Se lugar. exclua. Agora, não pode ele querer dizer, vocês não podem fazer aqui, que aqui não é lugar para vocês. Aí é homofobia lato sensu mesmo. Aí não é nem injúria, não é nem injúria racial, que não é, que eu gosto de falar isso porque as pessoas confundem, acham que foi reconhecido, na verdade, assim, o racismo foi entendido como qualquer tipo de subalternização, de diminuição, né? Subalternizar qualquer grupo. Então, por isso
que a LGBTfobia, ela não foi equiparada ao racismo, ela foi reconhecida como uma espécie de racismo. Por isso que você não pode praticar. Por isso que nem precisa fazer uma lei especial, porque ela já foi reconhecida como racismo, que o racismo como numa visão histórica, o que é o racismo? É a diminuição Sim. de um grupo. E isso acontece com a gente, como também a xenofobia. Já foi usada a mesma lei, já foi reconhecida a xenofobia num caso de um judeu que foi tratado assim de forma também de humilhação e tal, humilhado. E aí nós entendendo isso, nós precisamos entender isso. O grupo que quer subalternizar a gente, o grupo que quer diminuir a gente, é só uma coisa que ele acha, ele acredita. Nós não podemos fortalecer isso acreditando também. Sim, exatamente. Mas é isso, é a união. Por isso que eu falo que o IAssumir tem que virar uma organização, uma rede de apoio, mas tipo, fazer uma coisa. Aliás, gente, o nosso tempo passou, estourou. Mentira. O quê? A gente tá o quê? 1h30? Mentira! Sério? Juro. Uma Meu hora e Deus! meia. Nossa, e eu tava aqui, Ela não falou caladinha. quase, eu tô falando o tempo dela, tem que falar muito, ela tem muita coisa maravilhosa pra falar. Mas não... Fala do IAssumir que não é mais nosso, né, baby? A gente já tem essa... mas eu tava a gente aqui já quietinha porque eu já tava imaginando que tivesse. Eu não sabia que tinha passado tanto, mas eu falei assim, tá estourada, eu vou parar de falar que é pra ela tentar finalizar. Mamãe, então. Eu tava sentindo isso. Então, você quer falar? Fale. Sobre o IAssumir, né? Fale, que não, é eu mais quero nosso. saber, porque, cara... O O você IAssumir falou? não é mais nosso, É, né? a gente sempre Tomou deixa muito claro. uma O proporção. IAssumir hoje, o que começou com a representação, com duas mulheres expondo e brigando pela luta da normalização, do tornar comum, né, nem normal, porque normal é, na rede social, não é mais nosso, não é Laís e Thaís. O IAssumir é de todos. É um espaço para todos mesmo. Todo mundo ali tem voz. Né? Então transcendeu a ideia. E isso é muito interessante porque realmente eles se sentem parte desse projeto, sabe? Eles se sentem parte ali, a gente criou uma família. É verdade. É essa rede de E a apoio. gente tem esse amor e recebe esse amor. Não é nós duas que pela nossa vida, pela nossa história, tem muita coisa ainda para falar, que a gente fortalece, não. É mão dupla. Né? Ele fala, você quer falar alguma coisa? Não, é falar assim que a gente fala ali somente das nossas experiências e como tem história. A gente não fala nada que a gente não viveu e não vive. Quando alguém pede, fala sobre não sei o que, a gente fala assim, a gente não pode falar sobre isso, a gente não é especialista. A gente ali não tem a pretensão de estar ensinando, nem de estar dando conselho. A gente vive ali uma troca. Exatamente. Né, Bebinha? A gente cresceu muito. O mais triste que a gente fica, já que você tocou nesse assunto, é do preconceito tá tão dentro da comunidade. É a gente não, mais uma vez, não olhar e ver que a gente reproduz uma fala, né, homofóbica, heteronormativa, e pega esse conceito e traz para nossa comunidade e acha que a gente tem que viver dentro de uma caixa, né? Acho que uma mulher nova tem que se relacionar com uma mulher nova, uma mulher mais velha tem que ser mais velha, uma mulher feminina tem que ser com a masculina, tudo encaixado. Sim. Quem é né? o homem Tudo da relação. quem é o homem. É o E patriarcado, você né? o patriarcado e a falta da liberdade. Então, ainda o que toca no IAssumir, e que a gente tenta fortalecer e mudar a ideia para poder trazer na história. Eu gosto muito, eu falo sobre o patriarcado, porque isso explica muito do nosso comportamento. Você sabe que todas as palavras que se refiram à mulher, fêmea, rainha, deusa, tudo é alguém em função do homem. Todas as origens da palavra. Então, nós... Eu nem gosto, eu até evito falar assim, nós mulheres, né? Nós indivíduos, estamos sempre em função de alguém que é do homem e explica o patriarcado. E a gente tem que reformular. E a cultura falta, o acesso à informação. Então a gente tem muito essa pegada de, olha, ali em tal lugar, essa é a história, isso e aquilo, e vai mudando a vida das pessoas. Culturalmente também. Vocês vão ter que voltar.
Eu tive um insight muito grande aqui, que eu não vou falar para vocês que estão assistindo, mas depois em off eu vou conversar com elas. E é exatamente isso. Quando existe amor, que vocês fizeram isso através do amor. E principalmente do amor de vocês. O amor próprio de vocês, a aceitação de vocês, de exteriorizar e falar assim, gente, vocês não estão sozinhos. Porque foi, de certa forma, Foi isso. indiretamente, foi isso que aconteceu. A gente não quer mais que as pessoas sofram como a gente sofreu, e nem foi tão grave, porque a gente não chegou a ter violência física. Sim, e tem E gente que morre. muitas têm. Tem gente morrendo. Todos os dias. Todos os dias. E Agora, muitas. por exemplo, pode, Exatamente. entendeu? A gente não sabe. E realmente, o homofóbico, ele não tem... Ele acha que ele tá certo. Que é aquela verdade. Né? Isso dentro de casa, família, ou a própria vizinhos. Ele ficou como herói, né, no condomínio. Exato. Ele saiu Exato. como herói no condomínio. O que eu acho um absurdo. E outra, quando eu falo de vergonha alheia, você imagina essas crianças que estão crescendo dentro desse ambiente vão ser de novo o quê? Vai se reproduzir isso Exatamente. da homofobia. Então, enquanto isso não realmente virar uma rede de apoio e falar assim, é isso aqui, galera. A gente não muda a cabeça do homofóbico, a gente Não. muda como nós recebemos Exato, isso. mas tem muita coisa que entra A gente também... dá limite também na lei. Limite. Na lei. Exato, Com a lei. Sim, exato. Mas a gente só consegue mostrar alguma coisa que a gente está na luta. Eu estou na luta há anos, né? E o que acontece? A pessoa, nós mesmos acaba reproduzindo aquilo que eles querem que a gente reproduza, né? Então, Exato. se você vem para as mulheres mais novas, lésbicas, hoje tá banalizado dentro das músicas que tem apologia ao corpo da mulher, que aí eu já entro numa outra, Sim. Pra mesma numa história. outra, exatamente. É Então, tudo assim, a mesma cara, origem. se a gente briga para ter uma igualdade, né, um falso respeito, né, mas de ter o nosso limite ali, ó, aqui não, opa, aqui não. Então a gente, né, a pessoa reproduz uma coisa, luta por uma coisa que ela não faz, Uhum. né? Então às vezes as pessoas falam, não, você é muito, você não gosta disso, você não gosta de funk. Eu gosto, desde que não tenha uma letra de apologia ao meu corpo. É simples. Porque senão sem fica só moderamento. ali, né? Fica Exato. só ali. Então tem muita coisa inteligente, gente, que eu ouço. Quem me segue sabe também. E quem não me conhece, que conhece a fundo, sabe que eu tenho essas coisas diferentes. Então, eu vejo o I Assumir como uma rede de apoio enorme. Sim, mesmo. é. E eu E é quero que verdade. vocês Ela é voltem, nossa. não sei quando, o mais breve possível. E vou deixar para vocês também aqui aberto do comentário. As redes sociais estão aqui delas também, a minha também. Dizer para vocês que vocês não estão sozinhas ou sozinhos. Aí sozinhos, como é que fala? Sozinhos. Sozinhos, eu acho que é. Sozinhos. Deve ser. Sozinhos. É uma outra coisa que eu gostaria de entender, né? Por que sozinho, sozinha, sozinho, se todos somos um, todos já pra mim engloba tudo. Sim, mas ainda não tem isso, né? É porque o todo, né, ele foi, Dividido mesmo. mais uma vez, pelo patriarcado. Você usa o masculino para poder englobar o feminino. Então, mas Só você que você só entende? engloba o masculino e o feminino, você não engloba as outras. Mas engloba tudo. Mas não pelo consenso. Mas Deveria, acaba poderia. sendo o patriarcado, mas acaba sendo o Sim, masculino. entende? Eles Mas a gente, por isso que tem que mudar. Porque por que a gente vai aceitar que é todos, quando se refere a homem e mulher? Todos. Você não fala todas com homem e mulher. o você não masculino, pode. o masculino Abrange o feminino. É a língua. Mas a língua, Né? É língua, ela é viva, ela vai se transformando. Sim, Não tem- exato. Então não tem problema a gente falar todos, porque é uma forma da gente dizer assim, olha, a gente não está mais aceitando que por conta do patriarcado, o masculino se sobrepõe a qualquer outra Então, Não forma. mas só por que, sobre que a o gente não feminino. usa só o todes? Sim, aí seria melhor. a gente tenta Sim. o máximo, a gente se Sim. reeduca todos os dias para falar É isso, todos é isso o que eu tô tempo querendo todo. Sim, expressar, sim. entendeu? Ah, Que não tem o Não tem a, mais. o, Ó, não. e, ok. É Entendeu? verdade. A gente tem que Esquece isso, iguala. desconstrução total. É. A aceitação, mas a gente só se aceita quando a gente tem
um apoio. Ninguém vive sozinho, gente. É muito difícil. Por enquanto né? que está difícil, né? Porque por enquanto que ainda não é 100% aceito, por enquanto que ainda tem homens, né, cis, hétero, né, homens, cis, mulheres cis e pessoas que não se encaixam em nada disso, né? Sim. Então, assim, por enquanto, acho que todas e todos, é uma boa forma de cumprimentar, é uma boa forma de você englobar ainda, sabe, assim, o máximo de pessoas possível. Porque tem gente que pode se sentir até ofendida de você chamar de todos ainda, esses... Tem muito. esses homens. Então, mas Para que entrando você não aí, ofenda ninguém ainda, ainda entrando, até a gente conseguir, né, ter uma evoluir. evolução. Então, mas né? para mim, na evolução, não existe sexo. Não existe homem e É mulher. difícil a gente tentar mudar um sistema, mais uma vez, quando a gente volta pela comunidade que não apoia. A própria comunidade fala que não é necessário. Exatamente. Né? Só que a gente esquece que a própria... Foi a mulher... Voltando para o feminino, se a gente não tivesse alguém que se colocasse na linha de tiro, a gente não estava de calça jeans hoje aqui. Sim, a gente não votaria concordo. hoje. Então, ao invés de criticar as lutas que a gente joga, de introduzir o TODES, das equiparações, apoia, mesmo que a pessoa mas eu não apoio. entenda. Não é você, eu tô falando, a pessoa não entende, sim, outra mas pessoa. As pessoas têm que entender. Entender que é preciso. E é uma forma também de respeitar. E quebrar essa carapaça essa herança, né? Porque isso é uma sei lá herança. o que é Isso é uma Eu sei que herança. não tá certo, é isso que eu sei. Sei que quando eu morrer, meu corpo vai feder igual o seu. Então tá tudo Gente, deixa uma mensagem. Aliás, eu quero agradecer, primeiro já com o convite da volta. Tá bom. Com certeza, Eu não sei vai ser um quando é que vocês vão privilégio. estar em São Paulo novamente, mas assim que estiverem, por favor. E se não, gente, a gente vai lá pro meu Instagram depois e a gente vai continuar conversando. Vamos. Alô? A gente está super aberta, a gente gosta, né? e Quanto eu mais também. pessoas forem O impactadas. que vocês precisarem daqui do Columncast, da Ana Dutra mesmo, do meu pessoal, as minhas redes sociais estão abertas para qualquer tipo de grito que vocês precisarem dar. Obrigada mesmo. E sintam-se, eu me sinto já incluída nessa rede de apoio que vai rolar. Sim. E que Já você, está rolando. Você faz parte da rede, né? Sim, mas Exato. assim, cara, a gente precisa fortalecer. Precisa. É verdade. Precisa É muito. isso. É maior do que cada um de nós, né? Tem muita gente que não conhece ainda, muita gente que não se aceita, muita gente que está sofrendo nesse momento. Na semana que vem eu vou trazer, se Deus quiser, pais que eram homofóbicos e que hoje aceitam Que bacana. filhos. Que Vão bacana. contar essa história, porque é difícil quando você olha isso pra eles, né? Meus pais, quando descobriram, você tá feliz? Tô. Então a gente também tá feliz. Olha que lindo. Que lindo, é. Mas que a gente bacana. sabe que não é essa a realidade, né? Não é. Então, é saber que realmente não estão sós. E eu só tenho gratidão ao ir assumir que vocês tiveram, né, a coragem de se colocar ali na frente. E é isso aqui, galera. É a vida real. Que é a vida real. É a verdade. vida como ela é. Não é o desenho Doriana também Exatamente. que todo mundo põe na rede social. E também não tem Exatamente. nada para acontecer, né? A gente fala sempre isso é legal, assim. Né? As pessoas entram na nossa página achando que vai ver alguma coisa, um sexo Animalesco, explícito ou não sei o maravilhoso quê. e tal, ou 24 horas de sexo e tal, de alguma coisa. As pessoas estão sempre procurando alguma coisa extraordinária e não tem nada para acontecer, a não ser isso. Então, essa simplicidade que a gente coloca, a simplicidade que a gente vive, é mostrar que esse modelo de família existe, que é um modelo diferente. Sim. Mas é uma família que nós construímos com Cecilinha, com Tereza. E você pediu para a gente deixar uma mensagem, Sim. mensagem que me vem, não sei se Beibinha tem uma outra mensagem, é que o amor prevaleça ao ódio e o amor prevaleça ao preconceito. E aí, veja bem, começando pelo amor próprio. Isso mesmo. Porque se você não vencer teu próprio preconceito, você vai sofrer. Então, que o amor próprio vença o teu próprio preconceito e a partir daí sim a gente pode avançar, né, vencendo outros preconceitos nossos e o da sociedade. Que o amor vença, né? Aqui o amor venceu. Sim. O amor venceu. Tem alguma Recado- coisa? Quer Não, falar? esse recado final tá É perfeito. nosso. Falar sobre o amor não tem nada melhor. Não. Nenhuma outra palavra vai ser suficiente. Agora a É gente o vai nosso deixar amor. aqui uma coisa
para a próxima, porque aí já cria aquela expectativa de esperar, né? A gente quer que elas voltem. Não, e eu porque quero mesmo. Vai lá. a gente vai deixar aqui o seguinte, para a próxima a gente vai trazer o que é o beijo em pé. Por que É a gente criou muito o beijo? interessante o beijo em pé. A história do beijo em pé. E vamos dar o beijo em pé aqui. Por favor. Hoje não. No próximo. No próximo. Já tava achando que era. Então, ó, agora vocês vão ter que Seria hoje, mas como você disse que nós vamos voltar, nós vamos deixar toda a história Todo Vocês mundo vão na voltar. expectativa Vocês vão voltar. para entender a história do beijo em pé e dar o E beijo vamos em pé. dar o beijo em pé ao vivo e a cores. Aqui. Adoro, gente. Meninas, gratidão. Voltem, por favor. Tá, a gente com vai certeza. decidir aí a data para Sim, vocês. vamos. Sim. Né? Porque elas não são daqui de São Paulo, são do Rio. E com certeza, gente. Então, quer falar mais sobre preconceito, sobre homofobia, sobre assumir alguma coisa? Fala com a gente, que é o babado aqui. Antes se chamava aqui, era É Babado, o podcast. E aí Legal. virou Cola no Cast, porque daí eu abro para Sim. todos. É. Muito Né? bom. Fala também lá no E Assumir. Aí, pronto. Gente, gratidão pela presença de vocês aqui. Gratidão demais, demais, toda semana. Gente, e, por favor, se inscrevam no canal. Tem, assim, as pessoas assistem, mas não se inscrevem. Isso não ajuda o canal a crescer. Sim. Né? Então não custa nada, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, deixa suas perguntas e a gente vai respondendo, tanto trazendo convidados que vocês mesmos pedem e tentando fazer um programa melhor para vocês. É isso, gente. Um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Gratidão. Muito obrigada Nós que também. Nós que agradecemos. agradecemos. Foi Obrigada pelo espaço. sensacional. Ah, vocês que são. Tchau, gente!